Um, dois, três, quatro, começando a transmissão agora. Um, dois, três, quatro, começando a transmissão agora. Assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale um no chat. Enquanto a transmissão não começa, vou compartilhar o link aqui no grupo e no Instagram, mas assim que alguém estiver me ouvindo, por favor, fale um no chat, que eu sei que eu posso começar. 1, 2, 3, 4, aguardando. Se alguém estiver ouvindo, por favor, fale um no chat, que eu sei que eu posso começar. Começando ao vivo agora. Beleza? 1, 2, 3, 4. Assim, aí, beleza. Tudo ok? Beleza. Bom, o objetivo dessa transmissão, tá? Geralmente, a maioria das transmissões que eu faço são relacionadas a responder dúvidas. E realmente eu deixei algumas dúvidas anotadas para responder, porém, o objetivo principal dessa transmissão é falar sobre erros de configuração e problemas que engenheiros cometem ao utilizar software sem entender o que fazer, ok? Já fiz 6 vídeos sobre esse, e esse é o 7º vídeo sobre. E eu tenho conteúdo, se eu quiser fazer mais 20 vídeos sobre erros de configuração, tem, porque eu vejo muitos erros sendo cometidos. Vou postar agora no Instagram, mas por enquanto esperando o pessoal chegar, tá? Além disso, uma coisa, o professor Lucas Ramires, ele já esteve aqui no canal algumas vezes, ele vai entrar também a partir das 8 horas, talvez ele entre um pouquinho mais cedo, mas a partir das 8 horas também para falar sobre. Ok? Tá? Mas, isso aqui entendido. Beleza. Primeira questão, primeiro erro que é muito cometido é o quê? É utilizar software não atualizado. Isso é um erro que está sendo mais cometido, digamos, conforme vai saindo novas normas, e os softwares não se atualizam a tempo, tá? E não só não se atualizam a tempo, mas se digamos, o modelo de cálculo que vem é novo e mais refinado, tem muitas vezes que nem depois de 2, 3 anos os softwares estão adequados. E para isso eu quero demonstrar o caso da NBR 16868, que é a nova norma, nova de 2020, tá? Já faz mal bem 1 ano e meio que essa norma saiu, mas é a nova norma de projeto de alvenaria estrutural. Essa norma, ela veio parecida com a norma antiga? Em algumas questões sim, mas ela mudou muita coisa. Ok? Até tem um vídeo mesmo que eu reviso ela, mas a questão crítica é o seguinte: os softwares hoje em dia, que dizem que dimensões da alvenaria estrutural, tá? Eu já verifiquei a EBERIC e ICPK disso, ok? O TQS agora, na versão 2022, vai sair com uma atualizado, mas eu ainda não verifiquei ele, e até o 2021 tinha erro pesado comparado à norma. Por quê? Bom, 2 questões críticas aqui. Um erro de configuração pesado. A NBR, ela exige que na verificação das cargas de vento, a gente considere apenas o comprimento efetivo da flange, o que não software se considere fora. Agora, uma outra questão muito interessante, que eu estou utilizando, já usei um prédio, eu tive uma economia pesada de aço, foi uma economia pesada de aço, é a questão de alvenaria participante. O que é a questão de alvenaria participante? Basicamente, a norma agora vem com um método de cálculo de como que a gente pode utilizar a alvenaria da obra. Claro, vou usar o tijolo do seu Zé? Não, tem que ser uma alvenaria adequada, ok? Mas se eu fazer uma casa-terra, compensa? Geralmente não, mas em um prédio e tudo mais pode compensar muito, pode aliviar muito a estrutura, trabalhando com uma diagonal de alvenaria. Ou seja, o meu prédio, ao invés de suportar os esforços apenas pelo efeito de pórtico de Vierendeel, ele vai suportar os efeitos com a alvenaria participante. Para isso, primeira coisa, eu fiz um modelo aqui, eu quero demonstrar a diferença pesada que a gente tem na rigidez de uma estrutura quando a gente considera a alvenaria participante. Ok? Nesse modelo, eu não peguei, uso um FCK 50, não. Eu estou usando um bloco de 6 MPa do contorno. Peguei toda aquela fórmula lá, eu estou usando um bloco de 6 MPa, ou seja, um bloco
que não é um bloco fraco, tá? Tem blocos mais fracos, mas eu considero uma equivalência a um bloco de 6 MPa, ok? Claro, depende do espaçamento e tudo mais, eu vou ter uma rigidez diferente. Mas a questão aqui é o seguinte, esse pórtico aqui, ó, quando eu vou verificar como que ele se deforma com o vento, ok? Tá? O que vai acontecer é que um pórtico, se eu fosse pensar só, mecanismo de Vernedel, ou seja, os pilares suportam compressão e flexão, a viga suporta flexão e assim que se suporta unicamente. Eu teria uma deformação tipo de 230 milímetros, ok? Agora, o modelo aqui do lado é um modelo onde, ao invés de os pilares suportar compressão e flexão ou tração e flexão, eles suportam só compressão ou só tração. A viga, ao invés de suportar compressão ou só flexão, no caso, ela suporta só compressão ou tração e a diagonal suporta compressão, ok? O que acontece nessa deformada é o quê? Que uma deformada que estava tipo em 234 milímetros vai para 36 milímetros, ok? É uma diferença drástica, gigante, absurda, enorme na estrutura, ok? E eu só preciso de uma alvenaria que suporte compressão. Então, é uma vantagem gigante na estrutura eu ter uma alvenaria desse tipo, tá? Eu consigo pegar um pórtico, que esse é um pórtico que, quem sabe ajudar um pouquinho no contraventamento, eu, ativando isso aqui, eu aumento a inércia de uma peça em 6, 7 vezes, ok? Ou seja, o pórtico pode pegar 6, 7 vezes mais carga, ok? Tá? Então, ele é 6, 7 vezes mais efetivo no contraventamento, ok? Tá? Tipo, é a mesma seção tudo mais para um prédio do dobro de altura. Então, é muito eficiente aqui. Beleza? Agora, além de modelar no CIP 3D aqui, ó, eu fiz o mesmo modelo, só que usando o módulo de alvenaria estrutural do CIPCAD. E aqui aparecem dois problemas graves. Primeiro problema, eu trabalho com software, ele tem tal módulo, eu vou usar o módulo. E aqui tem problema, o CIPCAD tem um módulo de alvenaria estrutural, que é do Código Europeu e não é atualizado há quase década, ok? Tá? O que eu quero demonstrar crítico, a hipótese, o problema crítico que eu estou tendo aqui é o seguinte, quando eu vou calcular a estrutura aqui, o que vai acontecer é que a mesma estrutura, no caso, os mesmos pilares, as mesmas vigas, eu lancei como alvenaria, ok? Porque estou usando o módulo de alvenaria, mas o problema que eu estou tendo aqui é que ele vai considerar uma alvenaria de maneira totalmente diferente, como se fosse uma placa rígida. E não é o caso. E ele quebra, digamos, os pontos de maneira aleatória, o que não é o que a gente tem normativamente. Então, a primeira questão aqui é o seguinte. Quando eu vou olhar a deformada, lembrando que o mesmo modelo, feito conforme a norma, entra a questão aqui, ó, eu modelei para os dois eixos, né? Para um eixo as diagonais estão num sentido, para o outro eixo estão no outro. Mas aqui eu tenho uma deformada de 36,3 e aqui eu tenho uma deformada de 37,3. Duas deformadas bem similares. Tipo, não é esse plano deformada. A questão é, o mesmo modelo no CIP vai ter uma deformada de 13 milímetros. Não 36, 13. Ok? Então, se eu pegar esse módulo da alvenaria, que pode ser, eu posso usar a alvenaria como contraventamento e tentar aplicar no CIPCAD, que eu estou usando a versão 2022 atual, baixei semana passada essa versão, é atual, o que acontece é, olha o modelo de bielas que ele faz. Ele considera uma barra no meio, ele considera uma diagonal, duas diagonais intermediárias, e ele não considera conforme a norma. E aí o que acontece? Uma deformada de 36, 37 milímetros é apenas 13 milímetros. E no outro eixo, 13,2 também. Ou seja, ele nem considera a diferença da rigidez dos pilares, porque a alvenaria está muito mais rígida do que deveria ser aqui, e ela está suportando os efeitos das vigas, que não deveria ser o caso. Ok? Inclusive, ela dimensiona errado as vigas também, porque ele não considera os esforços que eu tenho na viga. Tá? E o problema é, quando eu vou verificar essa viga aqui, ó, o que vai acontecer com os efeitos de vento, por exemplo, é que essa viga vai ter uma carga axial pesada, tá? Claro, na base vai ser maior, tá? Aqui a axial, sei lá, de 13 toneladas,
E ela vai ter uma cortante só do peso próprio dela, uma cortante mínima, ok? E ela vai ter um momento flutuador mínimo, tipo, o momento flutuador que ela tem aqui, ó, é menos que o força-metro, ok? Agora, eu pego o mesmo modelo aqui, ó, e vou verificar o que está acontecendo aqui. O que aparece é o seguinte: primeiro, só verificar um andar mais abaixo, tá? Nos aparecem pulos de momento, tá? A gente pode ver uma coisa interessante que é a cortante aqui, ó. A cortante está aumentando no meio do vão. Por quê? Porque ele não considera o modelo, ele faz uma matriz de rigidez totalmente diferente, ok? Tá? Não é só o CPCAD que vem com esse erro. EBR, que também tem erros drásticos aqui na alvenaria estrutural, e para piorar, o EBR que veio com uma intermediária, tá? Mas digamos que ele considerou uma metade da norma e a metade que era complicado de adaptar, a versão 2022 não tem ainda, ok? Então, esse é o primeiro erro: usar um módulo que não é adequado, um módulo que não está configurado adequadamente e, pior, não comparar com a norma, beleza? Tá? Tem muito software que é subdimensional, superdimensional pesado, tá? Só responder as perguntas aqui, tá? Mas o objetivo é fazer perguntas principalmente voltadas ao que está conversando sobre essa configuração e tudo mais, tá? Pedro, tá? No vídeo de base reservatório, eu vi que a base tinha estaca nas bordas. Deveria ter embaixo de ancoragem? Não, Pedro, não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas tu pode colocar estaca onde for necessário, é só fazer um modelo adequado, ok? Matheus, como você faz o dimensionamento de conexões de vigas metálicas? Igual eu faço tudo, Matheus, ok? Porque eu não tenho um método específico para calcular tal coisa. Eu desenho o diagrama de corpo livre e verifico os esforços baseados no diagrama de corpo livre e modelo baseado no diagrama de corpo livre, ok? Toda estrutura para o resto da eternidade, você pode fazer isso, ok? Tá? Qualquer estrutura que você pegar o resto da vida, você pode fazer isso, ok? Agora, voltando para a questão que eu tinha ainda, que eu estava falando da NBR, né? Porque tem gente que está abrindo software que vem com módulo de alvenaria estrutural, e considerando que o software calcula corretamente, porque afinal, como que eles colocariam no mercado um software que não é perfeito? Tá? Mas a questão é, um outro item muito crítico é que a nova NBR 16868, boa noite, Lucas Ramires, tá? Tô fazendo o primeiro erro de configuração, vou fazer um segundo, depois, se quiser entrar, pode, tá? Mas a questão é, a NBR 16868 também veio com o anexo de painel sobre ação lateral fora do plano. Ou seja, o que é isso aqui na prática? Significa o quê? Eu tenho uma parede com vento, ok? Você já dimensionou um prédio que tem vento? Sim, todo prédio, tá? Então, a questão é que a norma veio com uma verificação, tipo, para planeta Terra, tá? Obras feitas no planeta Terra, toda obra tem vento. Então, a questão é que a norma, basicamente, veio com uma verificação que tem que ser feita em todas as paredes. E o CPCAD não faz essa verificação, o EBER não faz essa verificação, e o TQS até 2021 tinha certeza que não fazia. Eu não verifiquei ele atual, mas também não vem com essa verificação, ok? Tá? Vinícius, tá? Não é o objetivo de hoje falar sobre a tema genérico, tá? O objetivo é erros de configuração, ok? Tá? Então, a gente falar de configuração aqui, tá? O Evandro falou uma coisa, né? Que pede jeito duplo, o EBER distribui todos os pilares igualmente. Não, não é isso, tá? Softwares como EBERG, TQS, CPCAD não distribuem os efeitos de vento igual. Eles distribuem os efeitos de vento na laje, eles aplicam efeitos na laje e os pórticos mais rígidos suportam. Se você faz andar sem laje, ele já dimensiona errado aí, ok? Questão é, os prédios foram pensados, o modelo de cálculo de prédios foi pensado para prédios de mais 4 andares. EBERG, CPCAD, TQS vão dimensionar, imaginando que a gente está falando de um prédio de mais 4 andares, com base no modelo foi imaginado. Ah, mas dá para lançar TR no EBERG? Sim, dá. Só que o problema é que o efeito local de vento é muito mais crítico em obras TR e azul de 2 pavimentos, ok? E esses softwares ignoram totalmente esses efeitos de vento. E daí quando coloca o pé direito, tudo pior mais ainda, ok? Tá? Então não é questão que ele distribui efeito, não. Ele distribui totalmente errado, baseado no efeito diafragma rígido, porque ele foi feito para prédio, ok? O modelo foi feito para prédio, tá? Cecília, obrigado, tá? E fica mesmo errado? Sim, fica totalmente errado, tem um vídeo meu sobre isso, tá? O efeito arco em alvenaria estrutural é considerado adequadamente nesses softwares? E a questão é não. Por quê? Primeira questão que a gente tem é, eles não modelam uma matriz de rigidez igual a gente tem no normativo. Eles fazem uma matriz de rigidez deles.
ok? Tá? Inclusive, eles consideram todas as paredes suportando vento, não só as quinas rígidas, ok? Tá? E a questão é, tu pode verificar manualmente, mas eles vão distribuir esforços baseado numa rigidez fictícia e pode dar pepino por causa disso, porque daí você reduz a seção da viga e reduz a carga nela e piora o modelo, ok? Então, não confia cegamente no software, que é basicamente, tipo, questão básica de erros de configuração é, as pessoas confiam cegamente no software, tá? Curioso engenheiro, tá? Tem efeito de arco? Demonstra efeito de arco e os problemas que ele gera e como evitar. Sim, tá? Mas a questão é, os softwares não vêm adequadamente com isso e eles consideram de uma maneira totalmente falsa isso. Eles fazem uma matriz de rigidez aleatória, tá? Como eu falei, agora o TQS está começando a vir, mas eu não tenho a base dele ainda e o 2021 sei que fazia tudo errado isso aqui ainda, ok? Então essa que é a primeira questão aqui agora. Porém, agora, vamos lá. Segunda questão, que é um outro erro pesado que eu vejo, tá? Que é o quê? Que é, inclusive eu abri as perguntas no grupo, né? Teve justamente, tipo, foi exato o problema que eu tenho, tá? Que é o problema que eu vou falar agora, tá? Não é exatamente aqui, mas isso exemplifica. Que é o quê? É caçar uma configuração perfeita, tá? Mas a gente fala de erros de configuração. O objetivo da gente não é justamente caçar a configuração ideal ou o modelo ideal, achar um jeito ideal, não. O objetivo é para entender o que é, tá? Antes de fazer qualquer configuração. Okay? Por que eu falo isso? Porque a questão é, eu tenho um vídeo meu sobre a sapata T, ok? Que é o que, basicamente, tá? Tem um vídeo meu sobre que um monte de gente assistiu, começou a fazer maluquice, tá? Eu já peguei 2 consultorias e já peguei 3 revisões de projeto de gente fazendo maluquice com a sapata T, basicamente. Vou demonstrar uma sapata T aqui, ó. Eu tenho eu tenho um pilar de divisa, ok? Tá? Ele está conectado, quem sabe, uma viga baldrame aqui, certo? Ele desce até a fundação e eu tenho a fundação aqui, ó. O problema que eu tenho aqui é que, para essa fundação funcional, eu vou precisar de uma viga de equilíbrio. O que a gente pode fazer para evitar esse efeito e usar a própria baldrame como viga de equilíbrio é fazer um preenchimento aqui, ó. Fazer uma sapata em seção T, ok? E aí, a viga baldrame funciona como viga de equilíbrio, ok? Eu tenho um vídeo meu sobre, onde a primeira metade do vídeo são 6 minutos eu explicando exatamente isso. O que tem muita gente fazendo, tá? Gente fazendo, tipo, só dá uma olhada no vídeo, ignora e acha que dá para fazer isso aqui, ó. Tipo, só faz um alargamento da sapata na região ali, tá? Então eu faço tipo, só alarga a sapata ali e magicamente ela vai eliminar essa excentricidade. Isso não funciona, mas é um problema que aparece e quando a gente combina com software com configuração errada, piora isso mais ainda. Então, primeira questão é, aqui eu quero demonstrar um modelo padrão adequado de sapata em T, ok? Tá? Que é isso aqui, ó, onde eu tenho um pilar aqui, tá? Aqui a sapata, né? Então aqui eu tenho um pilar, ele nasce sobre o pilar, pode ser outro eixo, e eu faço uma sapata larga aqui, e o pilar da largura da sapata, ok? E eu coloco uma viga aqui em cima para absorver os efeitos, ok? Pode rotular o momento desse pilar acima da sapata T, daí você destrói a obra, tá? Porque se você rotular, ela não vai ter momento, mas a questão é, você não pode rotular com concreto armado, você pode derreter em máximo 25%, ok? E não vai ter vantagem nenhuma, ok? A questão aqui é o seguinte, ó. Se eu fizer um modelo aleatório, só pegar o 3D e aplicar, não vai surgir momento nessa peça, tá? E a questão é, imagina que o pilar tenha 14 e esse alargamento tem 60, eu tenho uma excentricidade de 23. Imaginando que esse pilar tem uma carga de 15 toneladas, 14,98, eu teria o quê? 14,98 vezes 23 centímetros, eu esperaria um momento na ordem de 3 toneladas-força-metro. Se não está surgindo um momento de 3 toneladas-força-metro nessa viga, eu estou modulando errado. Okay? Essa é a questão que qualquer engenheiro que entende o conceito aqui poderia verificar isso aqui e fazer. Só que tem muita gente que me manda tipo, uma configuração exatamente assim. Só faz um modelo aleatório, não se preocupa com as configurações do modelo, não se preocupa com fazer a matriz tudo mais, imaginar os conceitos, não passa as configurações. Tanto que esse vídeo meu é configurações padrão. O nome aqui, ó. Tá? Agora, corrigindo o modelo, aquela questão que tinha tipo 0,30 e poucos,
já foi para, só demonstrar aqui, ó, 2,8. Ah, mas era 3,4. Ok. Um pouco a estrutura consegue absorver. A maior parte está indo para cá, mas o pilar consegue realmente absorver um pouquinho dos esforços. Ok? Ele pega mais bem aqui, ó. Ele pega aqui, sei lá, uma força-metro também, tá? A estrutura pode pegar mais um pouquinho dos efeitos. Então, claro que pode ter outros efeitos também aqui combinados, mas a questão é, agora é uma diferença adequada. Só que o problema é, isso aqui era uma viga que podia ser armada só com 2 ferros de 8, da configuração errada. E que ela já precisa de 2 de 10 mais uma de 12,5. Ok? Tá? Só a questão é, o que não foi considerado aqui? O recalque da fundação. Ok? Os softwares estão vindo agora com efeitos de recalque de fundação e realmente softwares antigos não tinham verificação de recalque da estrutura, né? Aplicar o coeficiente de mola da fundação. Mas tem outras maneiras de aplicar o efeito equivalente se a gente souber verificar como que a estrutura deve se comportar. Só que muita gente só vai lá, lança o 3D bonitinho, clica em 3D, girou, postou nos stories do Instagram e está pronto. Não é o caso. Ok? Foi diafragma rígido? Eu nem cheguei a abordar diafragma rígido aqui. Tá? Por enquanto, não precisa de diafragma rígido. Ok? Agora, aqui que vai aparecer, tá? Mas o diafragma rígido poderia ser desativado, realmente ter um modelo de precisão maior, mas não foi diafragma rígido, foi realmente fundação calculada errado. Ok? Tá, desculpe, até vou voltar para cá, ó. Eu quero demonstrar uma situação aqui, ó. Que essa obra aqui, ó, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma sapata de 60 por 200 falhando, ok? E no que ela está falhando? Ela está falhando, no caso aqui, por compressão excessiva. Por quê? Basicamente porque o pilar vai gerar momento do tornel, tá? Numa consideração de interação, tá? Vai ter um momento de estouro pequeno, mas vai ter pequeno momento, pode deixar a estrutura frágil, ok? Agora, no modelo ajustado, vai me dar um pouco disso aqui e vai ter mais momentos no topo, ok? Agora, a maluquice que eu tô vendo muita gente fazendo, tá? É isso aqui, ó. É a sapata T mística, ou seja, eu ainda tenho ali a sapata T, mas eu não tenho uma viga equilibrando, ok? Eu já peguei vários erros assim. Por quê? Porque a pessoa assistiu um vídeo meu que eu falei sobre a sapata T, ela não entendeu porcaria nenhuma, mas ela pensou, nossa, ele aplicou e deu certo, eu vou usar a mesma mágica ali. Ok? Tá? E isso aqui é uma maluquice, porque não tem uma viga equilibrando. Só que aqui entra a questão. Um software que foi configurado adequadamente deveria acusar o erro. Só que um software configuração padrão, genérica e tudo mais, onde a pessoa só abre e lança para gerar o 3D bonitinho para postar no Instagram e não se preocupa na configuração da estrutura, vai dar totalmente errado. E aqui que aparece o problema. O problema é o seguinte, primeiro, esse pilar aqui, ó, vai ter esse comportamento de momento flutor, tá? Onde ele tem um momento flutor aqui, eu só quero mostrar um flutor especificamente aqui, ó, tá? Até colocar uma escala específica aqui, tá? Mas o gráfico do momento colocar com a mesma escala os dois, tá? Ele vai ter esse comportamento de momentos, onde ele vai ter um momento flutor gigante no topo, tá? Ele vai ter uma cortante gigante que surgiu, sabe de onde, não vai saber, ok? E ele vai gerar um momento fletor gigante, tá? E a cortante, claro, né? De as 4 toneladas de cortante surgiu do nada, porque aqui em cima não tinha, tá? Aqui foi efeito de diafragma rígido, tá? Mas a questão é, o mesmo pilar que nasce acima não tem essa cortante, ok? Ele tem uma cortante tipo de 1 tonelada. As outras 3 toneladas surgiram magicamente pelo efeito de diafragma rígido, ok? E aqui entra o pepino. O efeito diafragma rígido não gera um travamento mágico da estrutura. Boa noite, Silvia, tá? Mas não gera um travamento mágico. Ele só gera uma cortante num ponto e elimina no outro, ok? Para demonstrar a situação, eu fiz um outro modelo aqui, ó, que é o quê? Basicamente, o que eu ensinei foi isso aqui, ó. Onde eu tenho uma estrutura, eu desloco para cá e daí aqui eu faço um pilar rígido, tipo um pilar largo, tipo só um pilar de 20 por 60, coisa do tipo, da seção da sapata. Ok? Agora, o que muita gente faz é isso aqui. Tá? Vai lá, faz a sapata inteira e magicamente acha que isso aqui vai funcionar. Não funciona. Tanto que eu posso demonstrar a deformada estrutura aqui, ó, só por questão de peso próprio aqui, ó, é a estrutura aqui tem uma deformada pequena, que esse pilar deforma 2 milímetros para o lado, aqui ela deforma
chegando 6 milímetros para o lado, ok? E aqui também deforma para o lado mais ainda, ok? Então esse é o problema. Boa noite, Duarte, tá? E boa noite, Daniel. Mas a questão é, a estrutura toda começa a cair para um lado quando eu faço isso sem considerar adequadamente. O que os softwares fazem com o efeito diafragma rígido só para demonstrar aqui a situação. Claro que no carga de escala é diferente, mas eles forçam aqui, ó, uma carga como se fosse empurrando toda a estrutura para ela deformar igualmente, para todo o pórtico deformar igualmente. Esse é o efeito diafragma rígido, ok? Não é um mágico limitado tipo, mas a questão é o problema que acontece, que é o seguinte. Tá vendo? Eu só quero demonstrar aqui a situação, mas tá vendo esse pilarzinho aqui, ó? Esse pilarzinho aqui, ó, que tem uma seção bem pequena, que é só um pilar de arranque? Pois é, esse pilar aqui tem rigidez, ok? Tá. E o efeito diafragma rígido vai mandar a carga do P4 para o P11 magicamente, porque o efeito diafragma rígido é uma questão que tem que ser adequada na estrutura. E daí o que vai acontecer é que esse pilar vai ter uma cortante tipo de 0,11 toneladas, não é muito, mas ele tem. Ok? Entendido isso? Se o pilar for maior, vai ter mais cortante. Inclusive, posso te mostrar uma questão aqui, ó. Os problemas desses pilares aqui, ó. Se eles fossem menos rígidos, por exemplo, tá? Se eu tivesse feito eles menores, quem sabe nos últimos andares, a distribuição dos fortes modificaria, ok? Tá? Geraria mais cortante ainda e pioraria mais o modelo ainda. Eu quero demonstrar agora o mesmo modelo, só que aquela cortante ali, tá? E você vai falar, tá, mas modificação desse pilar aqui não tem como influenciar o P11, correto? Porém, o efeito diafragma rígido vai distribuir toda a deformação da estrutura igualmente. Ele funciona perfeitamente para prédios, que foi o que esses softwares foram imaginados, ok? E mal bem aqui, ó, quando eu vou olhar as combinações base, eu vejo que a cortante aumentou para 0,19. Esse pilar começou a ter momento fator, gerando excentricidade maior nele, ok? E esses pilares com momento fletor, mas com uma carga axial baixa, muitas vezes não tem uma fundação superdimensionada se eu não considerar a estrutura com um recalque adequado. Tá? E daí entra a questão que uma fundação muitas vezes vai ficar muito maior do que precisava ser, tipo 80 por 80, quando na verdade, se um sapato 60 por 60 passaria tranquilamente aqui. Entendido essa questão? Agora, próxima questão. Eu pego essa mesma maluquice aqui, ó, e eu coloco coeficiente de mola. Vai salvar a estrutura? Não. Começou a falhar um monte da estrutura aqui, tá? Começou a ter vigas falhando, tá? A estrutura começou a não funcionar como ela deveria, beleza? Ó, começou a dar picos de momento aqui que não fazem sentido, tá? Porque essa sapata aqui tem muita rigidez por causa do momento fletor lateral, mas a questão continua aquele problema do pilar com um momento fletor pesado e uma cortante pesada. E dentro do problema aqui, esse P11 aqui que não tem nada a ver com a história, vai pegar uma cortante maior, ok? Posso demonstrar aqui, ó. Ele pega uma cortante maior, ele pega um momento ali, e ele começa a puxar muita carga, que é outro problema que a gente tem com o coeficiente de mola. Ah, o coeficiente de mola é uma coisa que melhora a estrutura. Se for bem planejado, sim. Só que o problema tem muita gente que pega a estrutura, aplica o coeficiente de mola e faz uma estrutura aleatória e não se preocupa com as dimensões dos sapatos, tá? O P5, por exemplo, aqui, ó. O P5 tem uma carga de, só demonstrar aqui total, tá? Mas o P5 tem uma carga total de 20 toneladas. O P11 tem 2. Ou seja, é 10 vezes mais carga. E eu teria que ter uma sapata muito maior. Não, é o que acontece. Tá? Se eu colocar uma sapata aleatória ou dimensões mínimas pesadas, eles podem passar com a mesma sapata muitas vezes, e aí aplicar um coeficiente de mola vai piorar mais ainda o modelo, porque esse pilar aqui não é para puxar carga, mas ele puxa muito. Tanto é que surge justamente esse efeito negativo pesado aqui, ó, esses positivos aqui. Por quê? Porque é um pilar muito pequeno com uma fundação muito grande. Ok? Só vou verificar se o professor Lucas Ramírez já está aqui, no caso ele já pode entrar aqui. Ramírez aqui. Entrar, tá? Entrar aqui, tá? Eu estou usando uma outra plataforma que é antiga, então eu não sei verificar como que vai ser ainda para o professor Lucas Ramírez entrar. A princípio ele já está aqui, tá? Se tu quiser, só me dá um ok aí que eu posso te adicionar. Tá me ouvindo, Lucas? Ok, tá. Só preciso que você... Alô, som. Tá me ouvindo aí, tranquilo? Tranquilaço. Beleza, tá. Então, esses que outros 2 erros, tá? Eu sei que te aborda tudo mais, tá? E o objetivo dessas transmissões, deixa eu falar para todo mundo, mas justamente para divulgar também o curso do professor Lucas Ramírez, que é um curso
que tem mais de 150 erros de maluquice que o engenheiro faz de configuração inadequada e tudo mais, e é um erro, é uma questão que é muito comum aparecer isso aqui, porque aí a gente tem um caminho, né, de como que tu modela a estrutura, como que tu faz uma estrutura, tá? Não sei se tu já tinha pegado esse erro de alvenaria estrutural tentado ser modelado nos softwares, Lucas, ou como fazer a nova norma. Isso ainda não se tornou uma coisa usual ainda. Pelo menos Pois não é. no meu... É porque a norma é 2020, né? Então, agora que o TQS está vindo com esse ajuste, tá? E essa sapata T aqui, então, tu consegue, na hora que tu olha o gráfico, tu já percebe, né, a maluquice. Sim. Tu vê esse pulo de momento do ator aqui de 3 kgfm em cima e 1 metro abaixo, 0, tu vê que tem alguma coisa errada aqui, que é justamente aquele efeito de diafragma que gera tantos problemas. Sim, esse é um dos que mais gera. Exatamente, na verdade, é uma ferramenta excelente, que a gente precisa dele, porque senão a gente não consegue calcular um prédio, né? É essencial para distribuir os esforços de uma laje no prédio, mas, feito de qualquer jeito, ele dá um erro total na estrutura, né? Digamos, se não considerar ele adequadamente. E mal bem essa estrutura aqui, realmente, eu inclusive demonstrei aqui, ó, o que acontece na estrutura aqui, ó, se eu tentar desligar o diafragma rígido, mas não ter a configuração errada. Tá? Que um problema que eu vejo muito também é o que, ó, só para demonstrar a situação, mas se eu tento desligar o diafragma rígido numa concepção absurda, o que acontece é o quê? Aquele monitor praticamente desaparece, vai ser um monitor muito menor. Mas a questão é, o momento gerado pela excentricidade permaneceria, né, de qualquer jeito. Sim. E daí começa a aparecer momentos nos pilares, outras coisas assim, que não faz sentido, e pilares falhando, porque está tentando absorver uma estrutura que não faz sentido. Né? Eu vejo muitas pessoas achando que uma configuração adequada também vai salvar, mas se a concepção não estiver adequada, não adianta a configuração perfeita, né? O Duarte e o Daniel, o Duarte eu sei que tem aluno, o Daniel acredito que também é, falaram que é um excelente curso teu, tá? Bom, tu quer ir se apresentando aí? O Duarte, o Mário Marcelo Lemos Duarte? Exatamente. Esse aí é aluno conhecido. Sim. Então, bom, pessoal, para quem não me conhece aí, eu sou o Lucas Ramírez e eu sou um colecionador de erros de projeto, vamos dizer assim. Esse é um jeito para brincar com a coisa, assim, né? Tipo, eu vivenciei na minha vida profissional, eu vivi uma história muito singular, né? Eu pude auditar, ser responsável pela auditoria de mais de 10 milhões de metros quadrados de projeto estrutural. Então, isso é uma quantidade de obra, assim, ó, nossa, é um absurdo. Se pensar que alguém fosse fazer um prédio de 15 andares, mais ou menos, assim, por mês, projetar, isso daria um prédio por mês por 54 anos, mais ou menos, na última conta que eu fiz. Tipo assim, é um absurdo de quantidade. Assim. E eu pude fazer isso com vistas a utilizar o conhecimento resultante dessas auditorias para melhorar o processo de elaboração de projeto estrutural, treinar engenheiros diretamente no campo de batalha. E nem tudo são flores, assim, né? No meu primeiro momento trabalhando com isso, tipo, quem procura erro em projeto, acha erro em projeto, assim, quando a gente tem que verificar o nosso próprio projeto, é uma dor de cabeça fazer isso, porque a gente tem uma forte dificuldade de detectar os nossos próprios erros. E eu, no caso, passei muito tempo verificando o projeto de outros. E quem erra sabe que é muito ruim cometer um erro, e é muito ruim encontrar erro, e é pior ainda continuar encontrando repetidos erros de pessoas diferentes, assim. Então, tipo, enquanto eu estava tratando o erro e como uma coisa ruim, eu vivi o fundo do poço do projeto estrutural, assim. Até que um dia eu descobri que, se eu pegasse esses erros e mostrasse para outros engenheiros, e mostrasse de uma determinada maneira, aquilo se tornava uma fonte de aprendizado riquíssima. Mas, assim, quando eu digo riquíssima, tipo, exponencialmente rico, assim, é muito, muito rico. Porque as pessoas se dão conta de que elas não conseguem, ou em muitas situações, elas não conseguem identificar a teoria que eles conhecem muito bem na vida real, na prática dos problemas práticos da engenharia de estruturas. Então, hoje aqui, eu preparei uns exemplinhos, umas situações de projeto para compartilhar com vocês, que são assim de tirar o fôlego, tá? Aí eu posso compartilhar aqui, Gilberto? Eu não estou te ouvindo.
Ali embaixo tem um compartilhar ali, te mandei pelo WhatsApp também, mas tá ali o share ali embaixo. Eu vou compartilhar aqui uns estudos de caso com vocês, que melhor do que eu ficar falando aqui é vocês vivenciarem na pele algumas situações. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu vou pedir para vocês se concentrarem no exemplo, não darem muita bola ali para o bate-papo e tal, porque eu preciso da atenção de vocês aqui, porque eu preciso que vocês entrem na situação como se fossem vocês os proprietários do projeto, tá? E aí depois a gente continua a conversa. Tá. Então, vou compartilhar aqui a tela, só um pouquinho. Só me avisei que deu libera aqui no... Aí, ó. Beleza. Tá aí. Beleza? Beleza, tá visível aí já. Show. Então, tá aí na tela para vocês um exemplo bem simples. Que meu aluno sabe que às vezes quando eu falo que a coisa é bem simples, é que não é tão simples assim. É porque tem pepino. Então aqui, eu peguei um problema complexo da vida real e transformei num exemplo bem simples para ficar bem didático e todo mundo entender, tá? Nós temos uma estrutura de concreto armado, uma edificação na esquerda, uma edificação na direita, e passarelas ligando as duas edificações. Bem simples, tá? Aqui uma outra perspectiva, só para ter uma ideia de como é que são as passarelas, tá? Isso aqui é esquemático, tá? São tirantes suspendendo aí as passarelas metálicas, tá? Eu vou abrir um 3D aqui para ficar mais didático da gente olhar aqui as passarelas, tá? São 3 passarelas. Temos uma em cima da outra aqui e uma terceira ali. Deixa eu tentar olhar uma outra perspectiva. Só para ilustrar aí, pessoal. Tá? Então, imagina que você fez o projeto disso aqui, o projeto executivo da estrutura, e uns 6 meses depois, o pessoal lá da fábrica que está projetando a estrutura metálica entra em contato com vocês, tá? Eu vou voltar para a apresentação aqui. Então, vou ter aqui a historinha, né? 6 meses após eu ter enviado o projeto, o fabricante que está fazendo o detalhamento de fabricação da estrutura metálica entra em contato com você pelo WhatsApp. O fabricante diz alguma coisa assim: bom dia, João, nome fictício. Tudo bem? Sobre a obra do hotel. Isso aqui é um hotel. Estamos aqui produzindo o detalhamento de fabricação da estrutura da passarela e gostaríamos que você avaliasse a possibilidade de alterar um pouco a configuração estrutural dos tirantes. Ele está se referindo a esses elementos aqui, tá? Ocorre, ele continua falando, que como as barras precisarão ser 100% com rosca em todo o seu comprimento, poderá ficar complicado de executar. E também com a movimentação das peças de grande comprimento poderão ser danificadas as roscas, comprometendo os trabalhos. Aí o engenheiro estrutural responde alguma coisa assim: bom dia, podemos avaliar uma alternativa. Você tem alguma sugestão? E aí o fabricante responde: sim, temos uma sugestão bem simples. Poderíamos resolver conforme o esquema abaixo. Assim, alteramos muito pouco o projeto e fica muito melhor para executar. E aí, ele propõe isso que está aí na tela. Originalmente, tinha um tirante, a estrutura metálica apoiada no tirante, e a solicitação, a proposta de alteração dele é quebrar esse tirante, né? Fazer em 2 partes, assim. E ele pede isso para você. E aí, eu quero que agora você se imagine sendo esse engenheiro estrutural que está ali tendo que dar essa resposta para o cara da fabricação lá. O que você responderia ao fabricante? E aí eu vou pedir, Gilberto, a tua ajuda aí, para ver o que o pessoal vai comentar no bate-papo. Esse prédio eu já conheço, então eu não posso falar. Então, fica frio. Eu já conheço a história, então tá. Mas é uma modificação bem pequena mesmo. Tá? O pessoal quiser comentar aí, tá tranquilo, né? Mas a questão basicamente é que uma barra que descia reto, né? Vai deslocar ela 5 centímetros para o lado. E basicamente essa foi a modificação que teve. 5, 10, 15, não importa, né? Ele só pediu para trocar aí a configuração do tirante para ser de um jeito para ser do outro. É um perfil duplado ali de qualquer jeito, né? Isso aqui parece igual. Mas tudo o restante realmente.
A pergunta que se imagine lá, você projetando, tipo, você mandou essa obra aí 6 meses atrás lá para o seu cliente, aí o cara da fabricação liga, você tem que dar uma resposta para ele. E, em geral, quando essas situações acontecem, existe uma tendência muito grande de pegar e responder na hora ali. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês responderiam? Como vocês responderiam esse tipo de problema? Alguém A respondeu barra, alguma coisa? duas pessoas, o Marcos falou, taca a bala, pode meter, vai meter igual, né? O diâmetro vai permanecer igual, não, a barra, a original era uma barra contínua, né? E a nova foi trocada por uma barra deslocada do outro, né? Ela se transpassa no perfil, né? Mas o diâmetro é igual, o perfil é igual. Essa foi a única diferença de projeto ali, né? Foi uma barra deslocada ali um pouquinho para o lado. Sim. Né? Então, agora que vocês já pensaram um pouco a respeito aí, a maioria das vezes que eu perguntei, tipo, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Eu, Lucas Ramírez, tomei contato com essa situação alguns meses atrás e fiquei horrorizado. Tipo, só de ter conhecido essa história, eu gelei. Eu gelei porque eu imaginei como são as coisas no dia a dia corridas, que a gente precisa tomar decisões rápidas. E esse aqui é um exemplo de erro que é muito grave e muito fácil de passar despercebido. Lucas, Oi. desculpa, tá? Duas pessoas comentaram aqui duas coisas, né? Uhum. O Valmir comentou, né, que vai gerar uma cortante na viga. Sim. Ok? E o Daniel comentou que vai gerar esforços concentrados na alma e momento fator adicional. E o que eu estava imaginando é a seguinte situação. Nesse caso, se tivesse reforçado a cortante na viga e tivesse reforçado a viga para o momento fator adicional, teria acontecido a mesma coisa ainda, né? Sim. Então, esses comentários foram muito bons, muito autênticos, e é isso que a maioria das pessoas me responde quando eu mostro esse exemplo aí. Gente, isso aqui é uma situação de arrepiar. Na verdade, isso aqui é um caso real que aconteceu em 1981. É o colapso da passarela do Hyatt Regency, no hotel Hyatt Regency, no Kansas City, Missouri. 114 pessoas morreram. Na época, acidente estrutural com maior número de mortes dos Estados Unidos. Mais de 200 pessoas ficaram feridas. O colapso ocorreu aproximadamente um ano após a conclusão da obra. Ocorria um concurso de danças no átrio do hotel com aproximadamente 2.000 pessoas no átrio do hotel. Então, assim, a primeira coisa que eu fiquei chocado aqui, pessoal, é que 40 e poucos anos depois disso ter acontecido, eu fui descobrir que isso aconteceu. Tipo, é surreal. E para muitas pessoas que eu pergunto, ninguém nem ouviu falar disso. É. E aí, as pessoas perguntam, eu digo, conhece? Não, nunca ouvi falar. É inacreditável isso ter acontecido, e esse conhecimento não está correndo nas nossas veias. Eu já vou explicar o que aconteceu aí. Isso é um problema, né? Tipo, se a gente fosse comparar com o pessoal da aviação, quando acontece um acidente aéreo, os caras dizem, né, que os checklists da aviação são escritos a sangue. Eles levam muito a sério isso. Eles tentam entender exatamente o que aconteceu, produzem procedimentos para nunca mais no planeta isso não acontecer. E isso aqui mostra como os acidentes acontecem, a gente não tem memória, a gente desvaloriza os erros, né? A mídia dá uma atenção quando a coisa acontece, depois sai do radar. Isso aqui, se fosse hoje, se isso acontecesse hoje, como eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que esse acidente se repetiria muitas vezes. Então tá aí o hotel, para vocês terem uma ideia de como é que ele era. Tá? Aqui uma foto da época, ó. Tá passando um caminhão aqui do lado. Tá aqui uma passarela, tá aqui a outra e tá aqui a outra, tá? Aqui é o átrio do hotel. Nesse átrio que estava acontecendo um concurso de dança no dia que aconteceu o acidente. Tinha pessoas assistindo, tinha pessoas dançando aqui embaixo e pessoas assistindo das passarelas. Ou seja, juntou gente nas passarelas para assistir, né? Olha aí uma foto do dia do acidente. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver pilhas de material sobre isso. Olha aí as passarelas que caíram. Olha aqui os tirantes que ficaram pendurados, ó.
Então aqui um esquema da internet também da época, o pessoal dançando ali embaixo, gente acumulada nas passarelas, e as passarelas caíram e aconteceu isso aqui. Já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Dê uma olhada aí, ó, o que aconteceu com o pino ali que estava, né, a ligação que estava sustentando a passarela. Uma foto da viga rompida bem naquele lugarzinho. O pino que ficou de pé lá. Sim. O que aconteceu, pessoal? Eu vou parar um pouco aqui, vou voltar parar um pouco o compartilhamento, só um pouquinho. Assim que eu descobrir como que eu faço isso. Pronto, voltei. Tá Tá me vendo aqui, né? Sim, só... Então, assim, o melhor jeito que eu vi de enxergar esse problema, gente, é que a situação original era como se fosse o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma corda, eu tenho uma pessoa agarrada aqui na corda, e tem uma pessoa aqui agarrada na corda. Com a alteração que foi proposta pelo cara da fabricação, ficou uma coisa assim, ó. Esse carinha ficou agarrado aqui, e esse outro carinha se agarrou... Ah, tá bravo meu desenho aqui. Se agarrou no cara. Imagina a força que esse carinha aqui tem que estar fazendo para se segurar nessa corda aqui, agora que a situação é essa. Se antes ele aguentava uma força P aqui, agora ele tem que segurar aqui uma força de 2P. Dobrou a carga naquele pino. E é isso que muita gente tem dificuldade de enxergar. Agora que tá, tipo, o que aconteceu é óbvio, que eu estou mostrando para vocês e tal. Mas naquele momento que a pessoa tinha que tomar a decisão de pode ou não pode, é tipo, se vocês procurarem na internet, não está bem claro como foi que aconteceu essa conversa. E dizem que foi uma conversa telefônica, o detalhamento de fabricação foi parar na obra, dizem, sem a aprovação do engenheiro estrutural responsável. Sei que tanto o pessoal da fabricação quanto o engenheiro foram todos responsabilizados e tal, perderam a habilitação, enfim. Vou mostrar mais umas os slides para vocês aí. Então, a ligação era essa, tinha uma força P aqui nessa ligação. Quando foi alterado isso, a força na ligação aqui passou a ser 2P. E aí não aguentou. Foi uma falha na arruela. E tipo, sim, era uma questão que se tivesse 100 gramas de aço a mais ali... se o cara tivesse parado para fazer uma continha, meia dúzia de conta aqui, ele tinha se tocado. Agora, e esse é um ponto, né? Quando a gente está falando aqui, eu costumo dizer assim que eu gosto de falar para engenheiros estruturais que também são seres humanos. Também são seres humanos. Isso aqui, tipo, a falha humana está dentro desse processo aqui. Tipo, numa rápida olhada, numa decisão precipitada, seja lá quem foi que fez essa análise, não se deu conta disso. Achou que ia ficar elas por elas. Era uma passarela leve, sei lá o que fez aqui, como fez. O fato Tem que foi que de segurança. Então, né, mais algumas fotinhos aí. Alternativas à solução adotada aí, né? Podia ser os Cs um contra o outro, de tal forma que as almas ficassem juntas aqui ao apoio, ou então uma chapa mais pesada aqui na base. Enfim, o meu objetivo aqui não é aprofundar no que seria a solução e tal. Meu objetivo aqui vou voltar a tela para mim aqui. Deixa que eu volto aqui, Caio. Tá. Meu objetivo aqui é conversar com vocês o seguinte, né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto estrutural, e quem está começando na área não tem essa visão desse tipo de problema, né? O primeiro lugar onde eu estagiei na minha vida, o meu mentor naquela época costumava dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele dizia,
projeto estrutural é mesa de cirurgia. E eu acho essa expressão muito apropriada. Que ela diz assim, o grau de seriedade e cautela e cuidado que a gente tem que ter em relação ao projeto. Né? Tipo, a gente não imagina alguém fazendo uma cirurgia e teclando no WhatsApp ali, né, enquanto está fazendo a cirurgia. O projeto, na minha opinião, devia ter o mesmo grau de seriedade pela importância e seriedade que exige. Né? Então, por exemplo, nessa situação ali, isso não é uma decisão para tomar no calor da batalha, num WhatsApp, num telefonema. Tipo, isso é a minha opinião, né? Tipo, se eu tenho uma empresa que faz projeto estrutural, ela tem que se nortear por procedimentos, processos. Como é que funciona na minha empresa quando um cliente pede uma alteração? Isso tem que gerar uma memória de cálculo, tem que gerar uma justificativa, verificações. Não, tá, isso ok, dá para ser feito, fica arquivado, sei lá. Isso é seriedade, assim, né? Se a pessoa tivesse se aprofundado um pouco mais nessa verificação, aí certamente ela teria detectado esse problema. Agora, numa batida de olho, é muito difícil. Eu, quando bati o olho eu vi isso num livro que eu estava lendo. Quando eu bati o olho nisso, eu me coloco no lugar, eu teria, tipo, numa fã de uma resposta, eu teria deixado passar. Tipo assim, isso exige, é muito fácil esse tipo de coisa acontecer. E eu tô aqui para dizer para vocês que situações como essas existem aos montes. O Gilberto estava comentando algumas situações, existem aos montes. Eu tô aí o Gilberto comentou, né? Eu tô aí nessa semana aí, eu tô com inscrições abertas do meu curso. No meu curso eu abordo 164 tipologias de erros, assim, né? Onde eu aprofundo situações parecidas com essa a fundo. E o legal desse tipo de coisa, tipo, vocês aí que estão acompanhando, quando a gente vivencia uma história que aconteceu, a gente se coloca no lugar e a gente simula mentalmente, se coloca, ninguém precisa dizer se teria errado ou não teria errado, a gente se coloca no lugar e sabe se teria, a gente sabe se teria errado ou não teria errado. Eu tenho certeza que numa situação parecida com essa, nunca mais vocês vão esquecer esse exemplo. Porque é muito grave, muito sério e é muito fácil de deixar passar. Então, eu trouxe mais uns 2 exemplos, mais uns 2 estudos de caso aí, se me permite, Gilberto? Sim, só vou abordar alguns comentários que tiveram agora. Isso, tá. Por favor, eu ia pedir isso, tá. Eu acabei esquecendo. O Daniel perguntou, né, que ainda assim tem a possibilidade do tirante superior falhar, né? Mas a questão é que o tirante superior já tinha sido dimensionado para isso, né? Sim. Mas, claro, toda a estrutura tem risco de falhar. Sim. E daí o Marcos perguntou como que a gente evita esse processo decidindo o calor do momento. E que a questão, na verdade, é mais uma psicológica do que engenharia. Mal bem. Eu trouxe esse exemplo aqui para deixar todo mundo vacinado. Tipo, o que esse exemplo mostra? A primeira coisa que esse exemplo mostra é não podemos tomar decisões no calor da batalha. A menos que seja uma decisão de vida ou morte, não tem, tipo, se o cara da fabricação tá entrando em contato e pedir, cara, eu vou avaliar, vou estudar detalhadamente essa tua proposta e de fato estudar, né? Porque se tu só fala isso pro cara para ganhar um tempo e depois tu, vou responder, tipo, o cara, aí fica recebendo telefonema, né? E aí, já deu uma olhada? Ainda não. E aí, já deu uma olhada? Não consegui olhar ainda. Não. Vai decidir no calor da batalha de qualquer jeito, tanto faz decidir, tipo, quando eu quero dizer que não decidir no calor do momento, é importante a gente ter em mente o quê? Que a gente precisa de verificar as coisas quando elas não são solicitadas. Construir uma memória de cálculo, fazer contas. E ainda assim esse risco vai ficar rondando ali. Se a pessoa fez uma verificação, fez uma memória de cálculo insuficiente, sem levar em conta isso que eu acabei de mostrar aqui, periga passar igual. E, Malbem, a gente tem uma cultura muito grande na construção civil de começar uma obra e mudar o projeto. Sim, muda muito. Muda muito. Não, aumenta 10 centímetros de parede aqui só. Sim. Então, assim, vou dizer de novo, meu objetivo aqui é trazer esse assunto. E quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, para mim me ouvir, assim. Eu também vivencio situações e passo por situações parecidas. Tomar decisões no calor da batalha
é negligenciar o fator humano do processo. Tipo, o fator humano é um modo de falha do processo de desenvolvimento de um projeto estrutural. E a nossa cultura de aprendizado de fazer projeto estrutural exclui o fator humano do processo. Tipo, as pessoas não aprendem a desenvolver um projeto estrutural, aprendem a botar conceitos no papel. A vida real de quem desenvolve um projeto estrutural é muito diferente do mundo teórico das graduações e pós-graduações. E isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui. Ele não é diferente nos conceitos, ele é diferente na prática, nas pressões, no gerenciamento das coisas que acontecem, das informações. Tipo, é preciso experiência. Isso que a gente vivenciou aqui agora, mesmo simulando, isso traz experiência para quem assiste um estudo de caso desse. E quando eu digo vacinado, é vacinado mesmo. Tipo, se acontecer alguma coisa parecida, provavelmente vocês vão estar ligados e não vão cair nessa. A chance de uma coisa dessas não passar no futuro é muito grande. E esse começa a ser assim o que eu chamo assim de o tesouro dos erros de projeto. Tipo, eu achei inacreditável o fato de 40 anos depois eu descobri que esse acidente aconteceu. Eu nunca tinha ouvido falar desse problema. E quando eu converso com várias pessoas, ninguém também não tinha ouvido falar. Então, ninguém não, mas pouquíssimas pessoas. Então, assim, o aprendizado que os erros de projeto têm para trazer para a gente é enorme. Tá? Só que daí, quando os erros acontecem, a gente fica naquela assim, qual foi a causa técnica do problema? E a causa técnica é 10% do problema. Normalmente, as causas técnicas são conhecidas. O fator humano lá, em que momento caiu uma obra de alguém? Em que momento que essa pessoa estava desenvolvendo o projeto que ele cometeu esse erro? Provavelmente ele não queria cometer esse erro, mas a maneira como ele desenvolveu o projeto levou ele a cometer esse erro. Então eu vou trazer mais alguns exemplos agora aqui, mais aplicados a projetos de concreto armado e software, porque é justamente nessa interface ser humano-software que muitos erros podem passar despercebidos. Hoje, na aviação, para vocês terem uma ideia, a automação chegou a um nível tão grande que é justamente dessa interface ser humano-automação que reside os problemas de segurança da aviação hoje em dia. Tá? Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Tem mais algum comentário aí, Gilberto, antes de eu Tem, tá, tem 2 comentários. Tá? O RM Corrêa falou que ele projetou uma estrutura em haste e executar em concreto armado, que parece mentira, mas aconteceu realmente. Às vezes acontece, não tem engenheiro na obra e tudo mais, infelizmente é uma questão que muitas obras só tem engenheiro no projeto, né? Mas outra questão, a Silvia falou, sempre tem alguém tentando mudar o projeto depois de começado, durante a obra. Sim. E quando a gente fala que tem que chamar o projetista para verificar antes de mudar, fala que a gente está colocando dificuldade que não quer atender o cliente. Sim. Isso quando eles não querem mudar depois de executado, né? Sim. É antes, durante e depois. Exatamente, é meio que a gente não tem a ideia de fazer, tipo, o avião está na metade, agora eu vou mudar, não acontece. Não, e vou trazer aqui um pouco de vivência da prática também, assim, que eu já estou compartilhando a tela ou vocês estão me vendo aí? Tá compartilhando. Deixa eu botar aqui uma fotinha. Só antes de entrar no pior tipo de erro aqui, eu vou comentar que eu uma vez presenciei eu não estava ligado diretamente ao projeto, assim, eu assisti um chefe meu passando por isso. Aconteceu um acidente na obra lá que não tinha nada a ver com o projeto estrutural. E morreram 2 pessoas nessa obra. Eu vi esse responsável técnico do projeto estrutural ser arrolado no processo e se incomodar horrores, mesmo não tendo nenhuma culpa no negócio. Então, a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, ela é muito grande. E a gente meio que, talvez como mecanismo de defesa, assim, a gente não gosta nem de pensar nisso. Mas se uma coisa ruim acontecer numa obra nossa, mesmo que a gente não tenha nada a ver com o problema, mesmo que esteja tudo certinho, a gente vai, no mínimo, se incomodar muito. Muito. Isso é a experiência que eu vivi, assisti e não desejo para ninguém. Mas é o tipo de ônus que a gente
escolhe, né, assumir o simples fato de exercer a nossa profissão. Eu acho que a gente tem que valorizar isso. Quando a gente decide atrasar a entrega de um projeto para verificar ele direitinho, a gente faz isso pela gente e pelo cliente, né? Isso é profissionalismo, o nome disso. E uma questão é, do momento que uma obra acontece uma falha na obra, até provar que o engenheiro que projetou a obra não é o responsável, não é imediato, né? Não é uma questão, ocorreu uma falha e a gente conseguiu ver que foi, ocorreu uma falha, vai ter que ser investigado por quê, e às vezes o cara já ficou 5 dias sem dormir até descobrir que não foi culpa dele. Exatamente. Então, assim, erros é um assunto que ninguém quer falar muito, né? A gente costuma jogar para baixo do tapete esse assunto. A gente gosta de falar dos outros, né? Dos nossos, a gente pega aí, não, fica gelo. E a gente meio que vende para o cliente a confiança, né? A gente tem uma relação de confiança com o cliente. A gente vende a nossa autoridade, o engenheiro foda que a gente é, né? Com perdão da palavra. E, na verdade, a gente é bem humano e tá todo mundo sujeito a cometer erro. E a maneira como muitos vêm aprendendo a desenvolver projetos aí é um absurdo. Hoje eu estava conversando com uma aluna que está entrando no curso, nessa edição da turma, ela disse assim, Lucas, eu sei que eu não sei nada. E eu não consigo imaginar como que o pessoal consegue ter coragem, não tem medo de cometer um erro projetando de estrutura. Ela disse assim, eu sei que eu não sei, mas eles não sabem que não sabem. Isso é muito grave. Então aqui, eu vou mostrar um exemplo, talvez quem já tenha assistido alguma palestra minha tenha visto esse exemplo, mas olha, eu acho que eu vou falar desse exemplo o resto da minha vida. E eu sempre tenho um jeito diferente de abordar o mesmo problema, tá? Então, esse aqui foi eu estou simplificando aqui com isso que vocês estão vendo na tela, mas é baseado em fatos reais. Tá? Então, só para vocês terem, criei um prédiozinho aí bem simples, com um pavimento tipo, tá? Eu fiz ele bem simples, bem simétrico, só para a gente ter uma referência, que não precisa dar muito bola para ele. E o primeiro pavimento. E aí, qual é que foi a história? Eu assisti um colega de trabalho passando por isso. A obra ligou para esse colega e disse assim, ó, fulano, a gente está aqui armando os pilares da obra, a gente já completou a fundação, está armando os pilares, e a gente notou que o P10 tem uma diferença muito grande de armadura para o P11. Tu pode verificar isso se está certo? A gente pode executar assim mesmo, isso aí mesmo? Tipo, se sou eu que recebo essa telefonada aí, eu chamo de telefonada, eu já gelo na hora, porque se são pilares simétricos de um pavimento tipo, a menos que tenha alguma diferença de carga muito grande entre esses dois pilares, esses pilares tinham que ter uma armadura muito parecida. Eles podem ter um pouco de diferença, pode acontecer um monte de coisa de distribuição assimétrica de carga, enfim. Mas não pode ser muito grande a diferença. E aí, a diferença era essa aqui, ó. Num, tinha 22 barras de 25 no P10, e no P11 tinha 22 barras de 20. Tipo, é uma diferença 56% mais ácido no P10 do que no P11. É brutal a diferença. Tipo, se eu sou ele que está atendendo o cliente nessa hora, assim, a minha espinha já está gelada, os quadris já gelaram, vamos dizer assim. Que, cara, isso aqui tem um erro. E o erro, o que vocês acham? Está para mais ou está para menos? Eu vou dizer, está para menos. E aí, eu sempre, quando chego nesse slide, que eu pergunto assim, o que pode ter gerado uma diferença tão grande de armadura entre um projeto e outro? Posso abordar uma coisa? Mas Claro. Isso aí, eu tinha um projeto que era muito similar a esse, só que um pilar morria no primeiro andar e o outro continuava. Ainda assim, tipo, o cliente achou estranho porque na cabeça dele ele chegava no térreo e ele via 2 pilares iguais. Sim. Tipo, é normal para o cliente, mesmo que ele vai avisar muitas vezes, tu vai achar, muitas vezes o cliente vai avisar porque é medo dele, mas às vezes de vez em quando faz sentido. Sim. Esse é o problema. E na obra, a armação do pilar é uma coisa física, né?
Tipo, Sim. tenta levantar uma armação de pilar de 22 de 25 e uma de 22 de 20 para te ver a diferença. É um troço brutal. No computador não aparece. No computador não parece. Aí a gente entra de novo nessa seara, né? Tipo, tu vai olhar o modelo, tá lá calculado, bonitinho, P10 com 22 de 25, P11 de 25. Mas o fato é que não deveria ser isso. É. E aí foi se aprofundar um pouco mais no modelo. E aí o que pode ter? Tipo, tem duas coisas que geram uma diferença tão grande de carga, né? De armação num pilar. Ou que eram para ser iguais. Ou tem uma carga muito maior no P10, ou o P10 foi calculado com comprimento de flambagem maior que o P11. Então, trocando em miúdos, para quem não está muito acostumado a pensar assim, né? É como se o P10 tivesse apoiado aqui na base, na fundação, e ele foi calculado assim. E o P11 foi calculado travado aqui nesse pavimento intermediário. É como se ele pudesse formar alguma coisa assim. Só que, isso, se foi considerado isso aqui no P11, eu pergunto para vocês, está certo ou está errado? E já respondo, está errado. Reparem, tem uma viguinha de nada. Vou voltar aqui. Só um pouquinho. Tem uma viguinha de 14 por 30 chegando no P11. A gente podia pensar também, tipo, o P11 é um pilar gigante. A viga está aqui na pontinha. A gente poderia considerar que essa vez 16 trava o P11? Ou E é não? uma viga, e é uma viga sobre viga, né? Não é uma viga que liga a outro ponto rígido. Não, aí é o seguinte, né? Ela vem e encontra com essa. Tipo, vamos dizer que o P11 tentasse flambar para esse lado, né? Ele empurraria a V16, que por sua vez empurraria a V12. A V12 também é uma viguinha de nada. E o P12, por sua vez, a gente vai voltar lá no 3D agora, né? O P12 também está sujeito a uma flambagem desse tipo aqui. Então, esse nó aqui não tem nada. Nada, não é para dizer, mas não tem uma rigidez significativa que seja tranquilo para a gente considerar ele travado. E qual é? Desculpa, Vai. entrar uma questão. Normativamente, para concreto armado, a gente nem tem definição do que é travado. É. Tu vai ver, por exemplo, a norma de aço, DR de 1800, ela fala Sim. que tem que ter uma rigidez específica para considerar travado. Sim. Agora, no concreto armado, é meio que o que o engenheiro achar mais legal é travado. É verdade. É verdade. Então, essa aqui é uma situação que a gente não pode jogar com esse assunto, né? A gente tem que pecar pelo excesso, sem dúvida. Nem é pecar pelo excesso, assim, é fazer aquilo que é seguro, né? Não faria sentido considerar travado aqui um travamento tão duvidoso, assim, vamos dizer. Aí, eu fui olhar no programa, o que acontecia? No programa o P10, era um pilar que estava... Como é que funciona o TQS, né? O TQS, tu indica onde que pode estar travado. Não está travado. Então, o P10 estava indicado como destravado, o engenheiro chegou aqui e marcou, e o P11 não tinha isso. O TQS tem uma situação lá que ele considera travado, dependendo, se essa viga chega em outra viga que está apoiada em pilar, ele considera travado. Mas ele permite que tu chegue ali no P11 e marque ele como destravado. Quero dizer com isso o quê? Não se trata de um erro do programa, se trata de um erro que não foi marcado aqui para estar destravado. E como que um erro desses pode acontecer? Muito simples no dia a dia. A gente estava falando de alteração antes. Aqui vamos supor que tinha uma laje L10, H igual a 12, sei lá. O cliente diz, não, eu quero tirar essa laje aqui. 3 meses depois de começar o projeto, né? Tipo, tirar essa laje aqui, em termos de software, de operacionalizar esse procedimento ali, é muito fácil. Mas olha, não tem ruim, é muito simples. O problema está em não saber que o software funciona de uma determinada maneira nesse tipo de situação e não se lembrar de chegar no P11 aqui e destravar ele. Então, isso é outra coisa que eu quero falar, assim, né? As pessoas aprendem a projetar estruturas de cada uma à sua maneira.
E aí vão fazendo projetos da sua maneira e não vai dando problema, e aquilo se cristaliza na mente, e a gente vive uma coisa que se chama, não fui eu que inventei esse termo, eu vi alguma vez, não sei onde que surgiu, solidão técnica. A gente cristaliza uma forma de trabalhar e para de se questionar certas coisas. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já mostrei para macaco velho que não sabia que isso acontecia. Tipo, é um assunto que no piloto automático é muito fácil de passar, assim como aquele primeiro estudo de caso que eu mostrei para vocês aqui ali da decisão de autorizar ou não autorizar, deixar a estrutura metálica daquele jeito. Tipo, é muito fácil passar um erro desses e a consequência é brutal. Então, eu gelo quando vejo alguém dizer assim, fiz um curso e agora me sinto confiante para desenvolver projeto estrutural. Pá! Isso é um perigo. Isso, tipo, eu, hoje, tipo, uma coisa que eu vou dizer para todo mundo sempre, acho que eu já disse isso no nosso último encontro, nunca perca o medo de projetar estrutura. Claro, eu não estou falando de pânico, medo, tipo, ficar alerta, respeitar o projeto, ter esse cuidado que esse tipo de coisa pode acontecer, e a gente tem que estar sempre muito alerta, sabe? Então, por exemplo, essa questão de travamento de pilar é algo que eu sempre que vou mexer no modelo, eu verifico sempre, porque é uma coisa que é muito grave e faz passar despercebido. Então, sempre checo. Quando eu detalho quando eu detalhava, hoje em dia não detalho mais para estrutural, só verifico. Mas quando eu verifico, eu comparo se pilares aproximadamente simétricos têm armaduras parecidas. Né? Algo muito diferente não deveria acontecer. Então, assim, eu me cerco de procedimentos de trabalho para que coisas assim não aconteçam, ou que tenham uma chance muito pequena de acontecer. E as pessoas, como aprendem a fazer projeto hoje em dia, e eu tenho vários alunos, eu vejo isso todo dia, aprendem a usar o software e ganham confiança, porque os softwares são muito amistosos. Tipo, eu não estou falando que o cara é apertador de botão, não é isso. Estou falando que nessa interface ser humano, automação, a gente tem que tomar certos cuidados que a gente não aprendeu a ter e não existe, pelo menos eu não conheço nenhum lugar que tenha desenvolvido isso no seu escritório. Hoje eu começo a dar consultorias para alguns escritórios que estão desenvolvendo procedimentos dentro do seu jeito de trabalhar lá para padronizar a sua empresa, né? Para ter procedimentos e tal. Então isso aqui é algo seríssimo. E para quem não enxergou esse problema aí quando eu mostrei, é riquíssimo em termos de aprendizado. De novo, mais uma vez, quem teria deixado esse assunto passar, agora está vacinado, provavelmente nunca mais vai olhar para os pilares do mesmo jeito. E eu sei disso porque eu já mostrei esse exemplo para muita gente. E os relatos são sempre os mesmos. Quem enxerga isso e está ligado, pô, meus parabéns aí. Se você já não conhecia esse problema, está de super parabéns, porque as pessoas têm grande dificuldade de enxergar isso. Eu sei porque eu apresento esse exemplo para muita gente, e muita gente deixa passar, e não veria. E é compreensível, porque não estão treinadas para ver isso. Gilberto, eu vou fazer um intervalo aqui para ver se tem alguma discussão e tal. O André falou... Eu não sei como é que a gente está no prazo aí, cara, também, não quero estender demais. Tem 40 minutos ainda, mas aqui o André falou que já fez teu curso, é excelente. André Vasconcelos, teu aluno, tá? E o Marcos falou que isso realmente é muito fácil de acontecer. E a questão é realmente, é muito fácil mesmo, muita coisa, né? Infelizmente, se passar o procedimento direto, é fácil de acontecer mesmo. Mas pode, vocês queriam fazer mais apresentar o terceiro estudo de caso, alguma coisa assim? Esse é mais rápido. Eu queria ver se tem alguém com alguma dúvida, algum comentário, para aproveitar esse exemplo aqui, o calor do momento, para... Não, desse exemplo não teve mais ninguém que comentou. Só foi realmente o Marcos que falou que realmente é muito fácil e é uma questão que realmente é fácil acontecer, meu. Porque... Sim. E é uma questão assim que eu fui chato, assim, até eu tive um cliente agora que o mês passado aí mandou não, vamos aumentar aqui o prédio aqui pro lado aqui 10 centímetros. E daí eu falei, vai atrasar 2 semanas por causa disso. Porque eu vou ter que verificar tudo. Porque, tipo, é uma pequena diferença, sabe? Mas é uma questão, tipo, eu tô sendo chato, mas é porque eu preciso ser chato.
É uma questão Sim, realmente. e olha só que interessante isso que tu falou, né? Como tu já passou por isso, tu tem a experiência de que tu vai precisar de 2 semanas. Tipo, tu se respeita, quando tu dá tu diz 2 semanas, tu diz com tranquilidade, porque, vamos dizer tranquilidade, mas é uma tranquilidade de segurança, assim, né? Tipo, cara, faça chuva, é 2 semanas, porque eu sei o trabalho que vai me dar para fazer isso, eu sei a importância que tem para fazer isso. Agora, se tu não tá vacinado, tipo, É só abrir, é só abrir o software ali, deslocar 10 centímetros e pronto. Essa tipo, como que o cara vai Aí, gastar 2 semanas nisso? eu gostei que tu falou ali antes, né? Fotinho no Instagram, 3D e bola pra frente. Exatamente. Infelizmente é cultura. Mas a questão realmente é uma questão que tá agora apareceu 2 comentários, né? O Rafael perguntou se podia ter considerado se está travado se tivesse uma laje. A questão é que nem tinha laje lá, né? Não foi questão de altura, né? Questão que Deixa nem eu... tinha laje naquele caso. Não, aqui poderia ter tido uma laje e foi atirada. Sim, mas se tivesse uma laje ali, já Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. sim, Tá travada. Aí, tipo, aí tem a gente que avaliar o conjunto, né? Que pode ter laje exatamente. ali e não tá travado igual. Exatamente, depende se está conectando um ponto rígido, né? Mas Exato. e o RM Correia perguntou que às vezes a pessoa não entende quando a gente pede tempo para fazer uma verificação, né? Mas é a questão da tua de ser assertivo em relação a isso, né? Sim. Tipo, é uma questão que eu chegar para um mecânico e falar, não, eu só quero deixar o carro um pouquinho mais escuro. Vai ter que pintar todo o carro igual, sabe? É uma questão que vai gastar um tempo muito grande, mesmo se seja uma mudança pequena. Não é questão do tamanho da mudança, né? Sim. E o impacto disso é, tipo, é pelo bem do cliente, inclusive, né? É o Sim, impacto, o estrago que uma coisa dessa pode... E mais uma coisa, né? A alteração de projeto, eu compararia a... Para mim, a alteração de projeto é o momento mais perigoso do desenvolvimento de um projeto. Até eu vou fazer aproveitar que está com a... Eu divido as fases do projeto assim, né? peraí. Concepção. Geralmente a concepção tem um prazo bem pequenininho. Aí aqui é o desenvolvimento, né? Que às vezes o projeto fica até anos, meses, anos, alterando, compatibilizando, vai para lá, vai para cá, para o cliente estar com outras prioridades, aí volta e tal. Aí no dia ele entra em detalhamento, aí que é para ontem. Aí o prazo do detalhamento é bem pequenininho também, e depois entra na fase de pós-detalhamento. Essa fase aqui de pós-detalhamento é a fase mais perigosa em termos de chance da gente cometer um erro do que todas as outras. Essa aqui, meu Deus do céu, se tem uma que tem chance de ter erro, é aquela ali. É FCK que deu baixo, o cliente pediu para fazer um furo, é carga a mais, é pavimento a mais. Tipo, a análise que precisa ser feita aqui, porque quando a gente tem um projeto pronto e o cliente pede uma alteração, a gente não vai sair alterando todo o projeto, né? A menos que seja necessário. Então a gente altera aquilo que é necessário. E aí, dando um exemplo simples, né? Essa avaliação do que é necessário, cara, isso muitas vezes é objeto de falha, de análise do engenheiro, assim, que também, né? As coisas quando acontecem aqui, se aqui já é apertada, aqui a pressão é muito maior ainda, que eles precisam para ontem, assim, deu FCK baixo aqui, posso seguir, não posso, o que eu Tem faço? 20 pessoas. E tem 20 pessoas paradas na obra esperando tu responder. Isso aí, isso aí. Então, eu compararia isso aqui a uma emergência de hospital, assim. O paciente chega gritando, tu precisa tomar uma atitude rápida, porque às vezes é um problema que tu precisa, de fato, agir com agilidade, porque pode cair a obra, sei lá, aconteceu algum problema na obra lá e tu precisa agir. Isso tudo é pós-detalhamento. Então, tu precisa agir com assertividade, né? Então, eu compararia uma UTI, assim, uma emergência do hospital. O paciente chega sangrando e tu tem que agir muito rápido e fazer o que tem que fazer de uma maneira mais certa possível. E verificar tudo que modificou, né? Eu vou colocar um remédio, mas às vezes o remédio dá alteração em outro remédio lá que o cara estava tomando e muda totalmente, né? Aqui no detalhamento, tipo, tu tem um modelo redondinho, aí tu detalha como tu quer, do jeito que tu acha que tem que ser, leva em conta tudo que tem para considerar, mesmo com prazo, né? O prazo está sempre comendo, sempre pressionando. Então, entender isso aqui
também, tipo, tu tava falando, eu tô dizendo para vocês, né? Alteração é um dos momentos mais críticos. Isso também é insumo para vocês, né? Na minha opinião, esse tipo de informação vale ouro, principalmente para quem está começando. Opa, alteração tem que abrir o olho porque é aqui que os erros podem acontecer. Tipo, leve. Eu ia exagerar, tatue isso no braço, assim, porque de fato é uma verdade que tem que estar bem atento. Sim. Tem mais algum comentário aí, senão Sim, seguimos. agora apareceu vários comentários. O John falou que eu já tinha visto essa mesmo erro que eu já tinha visto, né, do prédio, dos 2 pilares, que ele estava com uma situação um pouco diferente, né, que é a carga estava chegando, ele não planejava. Muitas vezes, não sei, pode ser coisa diferente, mas muitas vezes a maneira que a gente imagina a estrutura não é como ela funciona, e aqui é um problema do pepino que muitas vezes eu vejo pessoas tentando modificar o modelo para fazer se adequar a um modelo simplificado que ela tem na mente. Ou muitas vezes já aconteceu, tá? Estou compartilhando a tela aqui agora, só por um minutinho aqui, ó. Mas isso aqui pode ser até questão de erro de modelagem e tudo mais. Mas, por exemplo, aquele teu prédio lá, aquele que estava modelando, né? Tá? Uma outra possibilidade de taxa de aço tá aqui um pilar, né? E estava aqui outro pilar. Né? E daí desses pilares aqui, ó, saia 2 vigas, né? O que eu já vi projeto acontecer, no caso da maneira que o pessoal lança, é fazer isso aqui, ó. E muitas vezes, tipo, deixa uma frestinha de 1 centímetro e dá um monitor gigante no pilar. Isso aqui eu já peguei projeto assim, ó. Que, sim, digamos, muitas vezes acontece. Aqui fica uma frestinha de 1 centímetro, né? Porque o arquiteto desenha com 20, a estrutura de 19, daí fica aquele 1 centímetro ali, ó, e dá aquele monitor gigante negativo aqui na peça. Isso aqui eu já peguei algumas vezes, né? E a questão é, quando aparece aqui, é a questão de verificar tudo o que aconteceu, né? Sim. Não, é legal esse depoimento do John aí, porque eu sobre esse assunto eu recebo vários depoimentos, assim, né? Porque, em geral, as pessoas ficam marcadas, porque é um elemento muito importante na estrutura, que se der pau no pilar, vem tudo abaixo, né? Sim. E as pessoas ficam, de novo, vacinadas para quando acontece nos seus projetos, elas estão muito mais atentas para os seus pilares nos seus projetos quando estão projetando. Sim. Então, mais um exemplo, assim, do quanto o estudo dos erros de projeto é rico para a gente que trabalha no projeto, né? E geralmente a gente tem ideia, tipo, a viga dá para otimizar, para aumentar só o positivo, dá para aumentar só o negativo, aumentar a comprimento e o comprimento, mas o pilar é a mesma taxa de aço de cima a baixo, né? Que não planeja. Não, e o pilar ali está quieto, né? Ele pode Sim. estar no seu limite ali, ele não dá um pio. Ele está no domínio 4, né? O Valmir falou, né, que ontem me solicitaram uma mudança de um projeto para mudar o pilar, deslocar um pilar 2 metros depois da obra já estar na laje. E já estão ligando, cobrando. Ligaram ontem, estão ligando hoje. Tá? Daí a Silva falou, né, que a alteração do projeto, depende do caso, a mudança pode resultar em um novo projeto. Né? E é uma questão que realmente depende do caso, sim. E daí o Rodrigo Eisman perguntou, né, na questão do travamento de pilares, como eu posso saber se um elemento é rígido o suficiente para ser considerado travamento? E como eu falei, né, a nossa norma NBR 18 não tem. O que eu sigo, né, mas a questão é, eu sigo, mas eu não tenho base nenhuma, né? O que eu faço é, eu comparo eu pego a fórmula da NBR 8800, eu coloco uma segurança assim, para verificar se tem uma folga ali, e meio que, tipo, é o que eu tenho de norma, tipo, não tem um item específico, não tem uma regra exata que se a viga tiver 1 centímetro a mais de espessura, ela vai travar, mas 1 centímetro a menos não. Né? Então, meio que isso é uma questão que cada escritório faz de um jeito, infelizmente. Sim. O que a gente tem não sei se tu quer comentar algo. É complicado, né? Outro dia, por exemplo, eu estava dando consultoria para um cliente que está desenvolvendo um projeto desses edifícios altos em Camboriú. E ele tinha um pilar assim, tipo, imagina que isso aqui é a planta da estrutura, e ele tinha um pilar aqui gigante, assim, né? E tinha 1% ali, né? Tipo, tinha uma laje aqui de, sei lá, vou chutar aqui, uma laje de 12. Não lembro se é 12, só para exemplificar. Travando esse pilar aqui. Não, era uma laje até mais espessa. Vamos dizer que era uma laje de 16. Tinha outras estruturas aqui, um monte de coisa, tá? Mas o meu ponto é, um pilar como esse aqui tem uma carga gigante. A pergunta é, essa laje de 16, porque quando o pilar quer flambar, né, ou ele empurra a laje contra ela, ou ele puxa para fora, né? Tipo, as duas coisas podem acontecer. Tipo, essa laje, se esse pilar, vamos dizer que ele tem lá uns 5.000 toneladas
1% aí que é o da a norma, na verdade, a 8.800, inclusive, ela fala, na verdade, duas coisas, né? Ela fala 1% da carga, tá? E essa, tipo, é meio fácil de verificar, 1% é 50 toneladas, mas ela dá também um SBR, né? Uma rigidez do travamento, que daí é uma fórmula que vai depender do componente de flambagem, dependendo da carga, dependendo da quantia de travamentos, né? A fórmula do SBR, até vou colocar na tela aqui agora, mas é uma mais, tipo, não sei se você consegue ver agora aqui, ó, mas é uma fórmula um pouquinho mais complicada que 1%, né? É uma fórmula que tem que verificar, realmente pegar isso aqui, pegar um Excelzinho ali, verificar realmente isso aí. E a questão é, tipo, 50 toneladas, tem que lembrar que é para os dois lados, né? E o concreto não é igual, né? Para os dois lados não é. Não, e aí, tipo, se a gente tem uma laje de, sei lá, 15, 10 centímetros, a laje não pode, ela flambar Exatamente, no né? plano dela. Então, assim, não é um assunto trivial, tem que estudar a instabilidade das estruturas para ir a fundo nesse assunto. Sim. Não tem uma fórmula simples para resolver. O RM também comentou que, caso investisse um tempo maior em maturação do projeto e acompanhamento técnico, reduziria em quanto por cento a quantia de erros? Eu acho que a maior questão realmente é a compatibilização também disso, né? Eu tenho um número. Quanto? Uma vez eu logo que eu comecei com esse desafio de ter que verificar plantas, eu logo cheguei à conclusão assim que eu me via como um goleiro. O que um goleiro faz, né? O goleiro fica lá defendendo o gol, né? Então, na posição que eu ficava auditando projetos, eu me sentia como um goleiro. Tipo, só que se o goleiro é muito alvejado, a chance de ele tomar um frango uma hora é grande, né? Então, eu pensei, como é que eu faço para que erros não cheguem, tipo, reduza muito a chance dos erros chegarem em mim? Eu atuava no fim da linha de produção. Assim. Então, eu peguei um jogo de planta e saí revisar. E aí, pela primeira vez na vida, eu peguei um jogo de planta e pensei assim, esse erro que eu detectei nessa planta, Oi? Qual a chance? Esse erro que eu detectei nessa planta aqui, como eu poderia ter feito para ele não ter chegado nessa planta? Se a gente parar para pensar, a gente só precisa verificar uma planta porque a gente projeta errado. Se a gente projetasse certo, a planta saía certa, a gente precisava verificar. O fato é que a gente é humano, a gente comete erros e precisa verificar. Então, o ponto é, cada erro que eu encontrava, pela primeira vez na vida, eu perguntei em que momento do desenvolvimento do projeto esse erro podia ter sido evitado. E a conclusão que eu cheguei foi que 68% dos erros poderiam ter sido evitados na fase de concepção. Só que aí... Vou desenhar de novo que eu apaguei isso aqui. Concepção, desenvolvimento, detalhamento. Pós. Eu encontrei erros aqui nessa fase. E eu cheguei à conclusão que 68% poderiam ser resolvidos e detectados aqui, na concepção. Pô, isso é um monte de coisa. Tipo, é muito menos retrabalho, é muita chance de erro acontecer, é qualidade e produtividade. Só que aí o meu problema passou a ser, como é que eu dou munição para esse cara aqui que trabalha na concepção não cometer esses erros que eu detecto aqui? Aí a gente entra de novo no assunto procedimento de trabalho. Como é que eu dou informação e dou munição para esse cara trabalhar aqui na maneira como ele trabalha, para que ele seja também detector desses erros e resolva os erros muito antes deles acontecerem? Isso também é legal de estudar os erros, né? Quando tu sabe que uma coisa pode acontecer, já resolve ela muito antes de ter chance de acontecer. Isso sim. Esse 30% realmente, mas uma outra questão é uma mudança da concepção. Uma mudança da concepção realmente ela estraga todo o detalhamento também, né? Se já está feito. Sim, se o detalhamento já está feito, aí é muito ruim. Vou falar outra coisa também, já o Hélio comentou, que outro problema é alterações e aumento de obras, ampliações. É uma questão que realmente é perigoso e isso não é dado devida atenção muitas vezes. Já aconteceu de caso de uma pessoa chegar para mim e falar, eu tenho uma ampliação da obra, vou projetar aqui uma sacada agora para o cliente, calculei a sacada ali, detalhar a sacada e vamos executar a sacada.
E o Sim, aumento a carga do pilar aumenta 50% e tu planejou como isso aí? Não, e na fundação também, né? Exatamente, a carga da fundação aumenta proporcional do pilar. Exato. E o negativo maior na viga, tudo mais. Isso aí é uma questão que eu falo, né? Balanço descontínuo. A pessoa pensa, vou fazer um balanço. E daí ela ignora que todo o momento fator que tem no balanço vai ter entrando na obra. O momento fator, o gráfico de momento, ele não morre no apoio, ele continua para o outro lado. Sim. Vai ser o mesmo valor, porque ali o apoio interno é só um apoio, ele não vai absorver momentos. Tá? Como é que a gente está no tempo aí, Gilberto? Não quero me estender demais. Não, ainda tem uma meia hora, pô. Você pode... Se quiser demonstrar a terceira questão aí, pode. Eu vou demonstrar o terceiro exemplo, ele é mais simples, mas não menos importante. Compartilhar. A galera tá aí ainda ou estão só nós conversando aí? Eu não estou acompanhando estamos o movimento. Com 57 pessoas agora. Está variando aqui entre 55 e 60 pessoas, mais ou menos. Então aqui eu trago um exemplo bem simples, como eu disse, todos os outros eram bem simples, né? Bem simples. De uma estrutura de vigas apoiadas em vigas, pilares convencionais, lajes convencionais, tá? Que tá a forma, só para você ter uma ideia, né? Tipo, 4 pilares em cima, 4 pilares embaixo, uma viga, outra viga, vigas verticais que se apoiam nessas vigas horizontais e mais uma viga aqui no meio. Bem simples. Uma estrutura bem convencional. E aí, alguém detalha essa V2 aqui, que eu vou botar aqui, a V2, essa aqui é a V2, deixa eu só... É a viga sobre viga ali, né? A V2, ó, tá apoiando na V9, na V10, V11, V12, V13, V14, V15. A V2 tem 20 por 40 de seção, a V10 tem 20 por 50 e as de fora tem 20 por 70. Tipo, bem as rigidezes e tal, tá tudo mais ou menos normal, assim, né? Nada especial. Aí o detalhamento que alguém fez é esse aí. Aí eu perguntaria para vocês, assim, para vocês pensarem, se quiserem podem comentar ali, depois a gente vê os comentários. O que você acha desse detalhamento? A maioria das vezes que eu faço essa pergunta para as pessoas, elas dizem, olha, Lucas, para mim não tem nada, faria simplificaria aqui, ali e tal, mas a princípio é isso aí, é o que eu esperaria de uma viga dessas. Tá? E eu diria para vocês que eu também. Na verdade, eu diria diferente, assim, eu diria assim, eu não acharia nada enquanto eu não olhar os diagramas dessa viga. Aparentemente é uma viga bem convencional, mas eu não posso falar nada sobre ela, nada, enquanto eu não olhar os diagramas. Então, essa é uma viga que foi detalhada, o programa não acusou nenhum tipo de erro, a pessoa detalhou ela assim, e isso acontece aos montes no dia a dia, eu vejo isso direto por aí. Tá? E aí, se a gente coloca os diagramas em cima da viga, começa também. E aí, ninguém comenta nada por enquanto. Tive alguns comentários aqui. Quando eu mostro isso, as pessoas, tipo assim, para muita gente que é experiente, olha para isso aqui e diz, não, agora tá óbvio onde é que tá o problema. Mas muita gente que está começando, que ainda não tem o traquejo de projetar estruturas, ou está começando na área, enfim, olha para isso e não enxerga onde é que está o problema. Isso é assustador. Então, agora sim, se alguém quiser comentar aí no bate-papo onde é que está o erro, vamos ver aqui que a galera comenta. Tá, o André, só que ele tem o aluno dele, tá? Não, então pode falar. Não poderia falar aí. Vou ter que bloquear ele. Ele falou que para ele olhando os diagramas, ele deu o peixe aí. Que é um momento na região do transpasse, né? Então aqui eu vou resumir aqui para agilizar o tempo. Notem, a V10, esse diagrama, o que esse diagrama significa? Aí quando eu pergunto isso para as pessoas não sei exatamente o que significa. Muita gente não sabe o que significa. Sim. Esse diagrama assim, ou esse aqui, ó, significa que a estrutura onde a gente imaginou que tinha um apoio desceu um pouquinho. Pode ser uns milímetros, uns centímetros, mas desceu. Se fosse um pilar, se aqui em vez da V14 fosse um pilar e tivesse esse diagrama aqui,
a resposta seria, esse diagrama significa que o pilar recalcou. Porque é assim que fica o diagrama de um pilar que recalca. Sim, então, nesse caso, não é um pilar, é uma viga. A viga desceu, isso aconteceu. Eu digo, as vigas estão se passando, dando uma oi para a outra e tipo, uma não está fazendo nada com a outra. Então, para mim, ao longo dos anos, ficou muito evidente que algo que eu considero de extrema, mas olha, extrema, com todas as letras maiúsculas, importância, engenheiros que querem ou pretendem trabalhar com projeto estrutural têm que saber olhar para os diagramas e saber o que eles significam. Isso é fundamental. Isso faz parte de uma das principais habilidades de um conjunto de habilidades que eu chamo de capacidade de análise crítica. Tipo, é saber olhar para os diagramas e saber o que esperar. Esse diagrama, não estou dizendo que ele está errado, estou dizendo que ele desceu e essa armação está incorreta com relação a esse diagrama. E não é isso também, não é que o programa fez errado. É uma matriz de rigidez. A pessoa modelou, ela poderia ter modelado de um outro jeito que o programa faria certinho. Né? Mas eu não quero entrar muito a fundo agora aqui na questão do programa em si, mas sim daquilo que realmente importa, que é a engenharia de estruturas do engenheiro de estruturas. Né? É isso que, na verdade, é o tesouro do engenheiro de estruturas, né? A engenharia estrutural que corre nas veias, ou deveria correr nas veias. E hoje eu vejo muito essa incapacidade das pessoas saberem olhar para esses diagramas e saber o que significa. Olhando numa perspectiva em 3D, aqui está a V2. Ó. Aqui é onde o diagrama... Vou voltar aqui. Aqui a V10, ó. Aqui é da V10. Foi ali que a V10 desceu e o diagrama da V2 ficou positivo. A V14 é a mesma coisa. Então, no conjunto da obra, a rigidez da estrutura, considerando esse modelo de grelhas, é isso que resulta e era isso que precisaria ser cuidado. Então, quem daqui a pouco está verificando uma planta, está lá verificando uma planta do seu projeto tem isso aqui, e foi outra pessoa que fez o modelo, está só verificando, e não olhar para os diagramas, está correndo o risco de deixar elefantes passarem e não enxergar. Porque às vezes as coisas parecem que estão ok e não estão ok, na verdade. Só olhando a fundo mesmo para ter certeza. E bom, Gilberto. Já anotei aqui agora. Erros de configuração 8. Detalhar sem o gráfico de momento ligado. Eu diria outra coisa mais, assim, né? Tipo, eu não quero parecer arrogante do que eu vou dizer, mas eu considero isso muito importante, sim. Por favor, me perdoe se parecer arrogante. É inadmissível que alguém detalhe uma viga sem estar olhando para a planta de formas e para os diagramas da viga. Sim. Tipo, a pessoa tem que olhar, porque assim, às vezes o programa não resolve bem certos encontros de viga com pilar, a coisa fica meio deslocada uma coisa da outra. Aí o cara pega e detalha ali a viga só olhando para a viga, e mesmo que olhe para os diagramas, daqui a pouco ele não está olhando para como a coisa é na verdade no apoio da viga. E faça umas barbaridades. Esse é um exemplo claro. E a questão é que pensar todas as vigas têm a mesma rigidez. Só que a primeira viga é apoiada em pilar, a segunda não, a terceira é apoiada em pilar, a quarta não. Então, todas as vigas são 20 por 50 e o vão é o mesmo. Mas a rigidez é totalmente diferente, porque uma é biapoiada, a outra tem um engaste negativo ali, não dá para imaginar que é a mesma rigidez, né? Então, Gilberto, se tu me permite, eu queria encerrar aqui avisando, né, que quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto aí, as inscrições estão abertas até sexta-feira aí para o curso Análise Crítica de Estruturas a partir de erros do projeto. Aqui a gente viu 3, lá no curso são 164 tipologias de erros. O André Vasconcelos está aí, aluno, já deu o depoimento dele. Assim, gente, eu falo assim do fundo do coração, assim, é um curso que eu construí assim, botando o coração em cada palavra, em cada desenho, em cada coisa, assim, tipo, foi realmente assim o meu desejo de contribuir para a engenharia de estruturas do país com isso que eu mostrei, tá? E está com as inscrições abertas, né? O que eu posso dizer para vocês? Pensando agora em termos práticos. É uma baita de uma oportunidade, porque o curso está com 20% de desconto. Isso provavelmente não vai acontecer outra vez. É um curso que normalmente custa R$3.000 e agora está com 20% de desconto. Até vou anotar aqui no quadro, aqui, não esquecer. De 3.000
ele passou para 2, 3, 9, 7 ou 60 centavos. Ou em até 12 vezes de 233,59. O curso tem garantia de 30 dias. Tipo, se por qualquer razão a pessoa chegar, não, Lucas, não, para mim assim, é importante que o curso faça sentido. Tem que fazer sentido para quem está adquirindo o curso antes de fazer sentido para mim. E se não fizer sentido, seja lá por que cargas d'água, assim, me achou feio no vídeo, não tem problema, é só pedir a garantia e levar o dinheiro numa boa, sem problema. O curso tem uns 2, 3 bônus aqui que eu considero excepcionais, não existe no mercado, não existe em lugar nenhum, que é a metodologia que eu desenvolvi para verificar modelos e para verificar plantas. São 2 bônus que eu estimaria que, se eu fosse vender no mercado, custaria uns R$ 1.500 cada um, mas ele vai de bônus para quem entrar no curso aí, tá? E tem também, eu vou fazer um bônus especial aí para quem está assistindo a gente, assim, né? Se quiser participar e disser, ó, porque eu faço uma entrevista com todos os alunos antes da pessoa entrar no curso. Se disser que assistiu essa live aqui e vai ganhar 2 horas de consultoria também a mais comigo, para auxiliar aí nos seus projetos. Isso é uma coisa que também não tem preço, assim, né? Para quem está querendo avançar na carreira, ter feedback de alguém mais experiente sobre o seu projeto e um feedback com a intenção de ajudar a pessoa a desenvolver melhores projetos, isso não tem preço. Na verdade, deveria ser obrigatório, quase. Tipo, eu vejo muita gente que tipo, baixou o programa ali e começa sozinho, né? E como vocês viram aí, tem muita armadilha nesse caminho aí. Sim. E não é brinquedo. Que mais? Para quem que é o curso? Né? Me pergunto sempre. Tipo, esse curso já fez quem nem tinha terminado a graduação ainda, quem está iniciando, já fez professor, já fez mestre, já fez doutor, já fez gente com muita experiência em projeto, já fez gente com muito pouca experiência em projeto. É um curso que vai somar demais para qualquer um. Tipo, garanto para vocês assim, algo que impacta muito. Eu fiz o teu curso porque eu pensei, o cara tem 164. Eu quero ver quantos eu sei. Quantos eu já deixei passar também. Porque mal bem, a ideia realmente tu vê um padrão de crescimento da pessoa que ela vai começar, vai cometer esses erros, vai crescer, vai cometer esses erros, daí ela vai estar intermediária e vai cometer mais esses erros, porque a maneira que a gente imagina muitas vezes é incorreta, né? A gente pensa pela estrutura incorreta. Então, já deixou o link aí para o pessoal, quem quiser, seja muito bem-vindo. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo direto também, vai ser um prazer responder. Enfim, certo. Espero que tenha sido proveitoso aí. Tá, podemos abordar mais uns comentários aqui? Uhum. O RM Correia falou que já teve casos que o pilar teve recalque e o pilar acaba se apoiando na viga. E realmente é uma questão que pode acontecer, né? Principalmente, tipo, uma fundação mais rasa e tudo mais, uma região SPT baixo e tudo mais, pode acabar acontecendo esse efeito, né? Ou um pilar de uma viga de transição flexível. Que mal bem é uma viga sem uma fundação decente. Então, pode acontecer. Pode acontecer. Sim. Já aconteceu casos assim, até num modelo ali, né? Muitas vezes, como eu falei, uma viga transição. O pessoal faz viga transição e não tem noção do tamanho que é um monstro viga transição, né? Sim. Tipo, tu pensa uma viga grande, não, uma viga transição, tu mede metro cúbico, tu mede em caminhão de quantos caminhões vai na viga. Sim. Isso aí. O Diego falou 2 grandes profissionais, obrigado, tudo mais, né? O Lucas Ramires, como eu falei, o Lucas, eu nem sabia o que era uma laje e ele já estava corrigindo laje por enquanto. Né? Já tá, não, porque tem quantos anos de experiência tem, né, comparado? Hoje, esse ano eu fiz 22 anos de experiência. Pois é, há 22 anos atrás, o que eu vou dizer? Eu entrei no escritório de projeto quando eu estava no 4º semestre da faculdade. Eu não sabia nem o que era uma viga, uma laje, um pilar. Sim. Eu também vou falar. Eu entrei na engenharia por causa da matemática, né? Tipo, vai lá que tem bastante matemática. Ok, então. O Delta perguntou, né? Tipo, não é em relação à dúvida que tu fez, né, mas é como avaliar uma estrutura que a pessoa quer colocar, tipo, um aquário de 500 litros. Tem questão da área, né? Mas uma questão é que muitas vezes acontece ainda. Tipo, coloca um pouco mais de carga aqui no 8º andar, numa laje do 8º andar. E o que eu falo, e tipo, às vezes as pessoas se irritam, mas não falo, tem que verificar toda a região até o aumento de esforço ser mínimo.
Né? Tem que verificar a laje, transporta aquela carga adicional, e se vai descarregar na viga, então tem que verificar se a viga não vai ter uma carga adicional considerável, e acaba sendo uma questão ali, no caso, depende da carga e tudo mais. Se o pilar estava com 20 toneladas e foi para 25, pode ser uma diferença considerável, né? Sim. Não tem muito, tipo, a questão é reavaliar o modelo, né? Não sei se tu tem alguma questão. Esse é um ponto bem importante. Esse é um dos pontos também, tipo, se a gente pegar um prédio, né? Sim. Um prédio. Tem um embasamento. Se a gente acrescentar uma carga aqui em cima para esse pilar aqui, esses pilares aqui de baixo, pode não fazer muita diferença. Agora, se daqui a pouco coloca um jardim pesado aqui, para esse pilar aqui pode ser demais, para essa fundação também. O percentual de aumento é muito grande. Isso também é. A gente pensar em alteração de projeto, é uma das coisas que a gente tem que ficar bem atentos. Agora a gente decidiu que o caminhão de bombeiros pode ter que passar em cima da laje aqui. 30 toneladas de caminhão. A laje que era de 10 vai ter que ser de 20. Ou mais. O Hugo perguntou quanto tempo o curso. Na verdade, o curso ele é a quantidade de aulas, né? Não sei se... Sim, o curso ele tem 40 horas. Ele é 100% em vídeo, 100% online. 40 horas gravadas, no caso. Isso. A pessoa tem acesso por, no mínimo, 2 anos. Por que eu digo no mínimo, né? Porque até hoje eu não tirei o acesso de ninguém. Tipo, talvez um dia isso possa vir a acontecer. Mas, a princípio, é no mínimo 2 anos. Se nesse prazo acontecer alguma coisa, eu sou obrigado, por lei, a botar o curso numa outra plataforma e disponibilizar para a pessoa de novo. Então, eu estou me comprometendo com 2 anos. Mas o fato é que até hoje não tirei o acesso de ninguém e continuamos todo mundo trabalhando junto. Sim. É no Hotmart. Sim. Bom, só vou pegar alguns comentários que eu tinha deixado antes, eu deixei no grupo já tudo mais, tá? Que a questão não sei se tu quiser comentar também alguns comentários que fizeram antes, que muitas vezes até uma questão de erro, assim, que eu consideraria, mas o Vitor até comentou assim que ele viu uma estrutura que o software imaginava travado mesmo que eu não estava, né? E a questão realmente é Fragma Rígido novamente, tá? O que tu demonstrou no TQS é pior no CPCAT, se não for reconfigurado, que tipo, se eu tenho um pilar assim, ó, só demonstrar a situação, tá? E é uma questão, peraí que eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Mas é uma questão que realmente cada software é diferente, tem que aprender o software em si para entender o que como acontece. Tá vendo minha tela agora? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo, beleza. Tá? Mas, tipo, o CPCAT com base tem um pilar aqui, ó. Tá? Tem um pilar mais bonitinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora vamos lá. Tá aqui o pilar. Se eu colocar como base uma viga aqui, por causa do efeito de diafragma rígido, ele fala que o pilar está travado já. E realmente a questão, tipo... E a questão é como que eu sei? Porque eu pego, né, analiso tudo mais, e a questão que tu tem que bater a cabeça analisando o teu software com base para verificar isso aqui. Mas a questão tem uma viga aqui nesse eixo, ok? Mesmo que não tenha laje, não tenha nada, ele vai imaginar que está travado, se não reconfigurar diafragma rígido, as coisas assim. O Curioso perguntou se tu pode falar sobre congestionamento de armadura em vigas, principalmente no caso de torção, que é um problema que tem na execução da obra, né? Que não é planejado como que uma viga vai passar na outra, muitas vezes. A gente tem uma cultura, vamos dizer aqui, que as pessoas detalham viga por viga e a gente não pode analisar, porque eu conheço gente que verifica cruzamento por cruzamento de vigas para analisar o congestionamento. Né? Na real, tá tudo na nossa mão. Tipo, cabe a gente ser profissional para checar isso no nosso projeto, né? Tipo, e montar ali o 3D, né? Tem o armador do pilar, tem o armador da viga que chega num lado, o armador que chega no outro, e minimamente imaginar como é que faz. Tipo, eu volto, quando faço verificação de projeto, eu aponto, que não tem como, embora a gente olhando a viga isolada ali, tá tranquilo essa armação, quando tu olha no 3D ali, no implanta, tu desenha as armaduras, não tem como executar. Tem a armadura do pilar, que é umas barras pesadas, às vezes, tem a armadura da viga, que é barra pesada também, não tem, simplesmente não tem. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no papel até vai. Então, a gente pensa, eu vou montar concreto armado do sistema in situ, mas a ferragem é feita num galpão e levado para a obra.
acaba sendo uma questão que não planeja, ou mas muitos não planejam, né? Sim. Como que vai ligar esse questionamento aí? E o Thiago, né, falou, tipo, ele falou no comentário, né, realmente, que o CIP tem um serviço de atendimento ruim, ele não tem certeza como o software calcula, né? Dentro da questão, realmente, muitas vezes, verificar o software. Não sei se tem algum comentário sobre isso, mas é uma questão que, tipo, eu pego um software, eu pego uma atualização do software, eu verifico tudo que teve de mudança, porque é muito fácil uma mudança estar errada, uma coisa assim, tá totalmente fora da realidade. Eu trabalho muito com o TQS. Sim. E tô sempre aprendendo alguma coisa nova que eu não me ligava antes. Isso é inacreditável. E às vezes umas coisas que, nossa, não é possível que isso é assim. Tipo, eu tenho recentemente... Eu falei, não, cara, isso aqui nunca parei para pensar nisso, ele está fazendo isso assim. E tem como ajustar e tal. Então, eu passo, umas vezes, agora menos, assim, mas já passei muito tempo construindo modelos simples, que eu consigo, isso é também uma sacada importante para quem está começando. Tu elabora um modelo simples que tu consegue verificar na mão e faz o mesmo modelo no programa, que deveria dar uma resposta muito parecida. Tipo, fazendo isso e entendendo o que o programa está fazendo, assim, até uma coisa bater com a outra, nossa, isso faz tu entender como o programa funciona. E caçando por que ele não está dando diferente, o que está dando diferente, é o momento futuro que está diferente, é o que está diferente. Isso é uma questão, realmente, eu digo, é aplicar o método científico. Tu está elaborando uma hipótese e verificando o que o software vai te responder. E eu tendo a confiar sempre mais na mão do que no programa. Tipo, exatamente, enquanto o programa não dá o que eu quero, eu não aceito. Tipo, para eu aceitar o que o programa deu, olha, tem que me desdobrar. E abrir o FTools do lado, fazer o mesmo modelo e tudo mais. Mas eu digo, a tua confiança no software tem que ser inferior à tua confiança no cálculo manual. Sim, muito menor. Então, tem que ser muito, tipo, tem que ser no máximo igual. Tem que ser menor, porque tudo que tu faz no software tem que verificar manual, né? O problema é que a questão o software, eu não sei como que o software calcula. Pega uma tarde ali, tu vai, elabora a hipótese, faz modelo, verifica tudo mais, até tu descobrir o que ele está fazendo. Sim. E quando tu faz isso, tu se assusta. Sim, parte do que tu domina manualmente e ver ele até ele chegar naquilo que tu acha que deveria ser. Exatamente. Ou se não chegar, por que não está chegando? Uhum. Outra questão. Teve algumas questões aqui mais genéricas, mas tipo, uma questão que tem, na verdade, uma questão geral, vou para a tela aqui, peraí. Aí, beleza? Tá, mas foi comentado sobre que a galera muitas vezes deixa tipo, um software, ainda mais quando um software tem muitos detalhes, né? Por exemplo, o CIP 3D que ele deu um exemplo, cada vez que tu lança uma barra, tu tem que configurar flambagem lateral, tem que configurar o coeficiente e casos mais, e é uma questão que muita gente se estressa tanto com isso que não faz, ou tipo, porque a pessoa não se preocupa quanto a isso, é uma questão bem crítica nisso, né? Sim. E daí, o que mais que a gente teve aqui, né? O Júnior até comentou, né? Tipo, que o comando de flambagem e a questão do travamento novamente, né? Que é o que eu falei, tipo, a gente não tem norma sobre o que é um travamento real, né? Mas, e alguns detalhamentos aqui, mas são questão mais geral, assim, né? Teve pessoas que perguntaram, né, sobre como que a gente configura o software e tudo mais, e daí a questão é realmente o que eu falo, né? A maneira que tu configura o software é abrir o software, começar a testar, lançar uma configuração, testar o que aquela configuração faz, para tu saber, tipo, as pessoas pedem, só me passa a configuração que eu tenho que fazer. Mas a configuração que eu tenho que fazer, tu tem que saber por que tem que fazer ela. Não basta só saber qual. Né? Tem que saber por que eu estou fazendo ela. Não é tipo, só para ter um projeto melhor. Tu tem que saber aquela questão, né? Sim. E, não sei se tu quer comentar alguma coisa também, tá? E uma coisa final, o Lucas comentou, né, sobre balanço com laje pretendida. Né? Laje pretendida, a vigota pretendida, né? Está achando comum, mas a questão do balanço do vigota pretendida até teve essa resposta aqui que eu me assustei, né? Que é aquela questão que eu falo de balanço contínuo, né? Eu fiz o balanço com o vigota comum e daí chegou do outro lado proteção. E aí tu vai imaginar o diagrama de momentos aqui, né? Não sei, a questão, tipo, imagina o diagrama de momentos, tem um apoio aqui, daí tem o balanço, mas tu vai imaginar o diagrama de momentos, ele é o mesmo, o negativo é o mesmo dos dois lados. É uma questão que eu vejo muito isso, tipo, aqui é protendida porque não suporta momentos negativos e aqui é treliçado normal porque suporta. Ou
Mas a questão é, se aqui é pretendida, ela tem o mesmo negativo, e aqui, né, esses dois negativos aqui, ó, são iguais. Poderia acontecer da viga ter alguma rigidez ou torção, né? Mas pode acontecer, mas tem que, tipo, é uma questão que geralmente em vigas não tem tanta, né? Porque a gente trabalha com elementos bem estreitos, né? Sim. O Thiago perguntou se vale a pena a escolha de um software pelo suporte oferecido pela empresa. Aqui eu tenho a ideia de que o software depende da tua experiência com ele, né? Mas e para que ele serve, né? Mas se tu tiver uma ideia, pode comentar. Cara, no início da minha carreira eu trabalhei com o CIP um pouco e tenho trabalhado muito com o TQS, assim, né? Então, sou suspeito para falar, mas eu sempre tive um atendimento muito bom no TQS e mesmo nas questões teóricas, assim, né? Daqui a pouco tem uma coisa, né? Tipo, os caras são acessíveis, tu consegue trocar ideia com eles, eles são muito honestos no trabalho deles, assim, né? Então, sim. Tu sabe com quem tá falando e tu sabe tudo que tu pode fazer e as limitações que tu tem na mão, né? Sim. Bom, imaginando que seja isso, então, Lucas, tá? Acho que tem um pouco de comentário aqui, mas o Curioso perguntou sobre blocos aqui com viga alavanca. No caso, um bloco dos destaques, verificar ele como realmente um consolo. Não sei se, dependendo do caso, pode considerar, tá? Acredito que seja isso, tá? Engenheiro Curioso, eu vou à live, daqui a pouquinho tem outro compromisso, tá? Mas daqui a pouquinho eu tô indo para lá. Tá? Mas realmente a questão, tipo, ele fala sobre um bloco tipo, com duas estacas. Uhum. Será que ele verifica ele como uma viga ou realmente como um consolo curto por causa da altura? E a questão é que na prática não sei se é consolo curto porque não é um balanço, mas a questão é que tem vários modelos diferentes e não tem um modelo exato qual que é o ideal, né, de cada bloco, Um bloco paralelo de divisa com pilar na divisa, viga alavanca entrando dentro do bloco e travando no giro. Formam-se dois consolos curtos no transferindo do pilar para as estacas. O que eu digo tipo, o que eu faço é o seguinte: primeiro, desenha a peça, né? Desenha o bloco, coloca a carga, e daí os apoios aqui, e desenha como que tá. Aqui tem duas bielas, que tem uma biela, que tem uma biela, que tem um tirante. Imagina isso primeiro, né? Isso de desenhar o diagrama com biela e tirante fica mais fácil de imaginar a situação do que tentar muitas vezes entender conceitos específicos. Nesse caso aí sim, né? Mas agora, tipo, se eu entendi certo, né? Se a viga tem um balancinho para fora ali, né? A viga de equilíbrio, o pilar pode não estar nascendo em cima do bloco, pode estar nascendo na ponta da viga. Aí sim. O sistema já não é exatamente esse aí, né? Sim. Mas se desenhar nas bielas tridimensionais, aí a coisa muda um pouco. Sim, teria que fazer um 3D no caso ali, né? Bom, mas imaginando que seja isso, então, Lucas, bom, o link está aí embaixo, tá? Quem quiser entrar aí, o curso do Lucas eu recomendo, tá? Tem várias pessoas entraram e recomendaram, tá? Mas vou ter que sair porque agora eu vou para outra transmissão ao vivo, tá? Eu acabei marcando, tipo, mês passado eu tinha esquecido tudo mais, mas eu vou para outro canal agora, mas que seja isso, tá? Se quiser falar as palavras finais, Lucas. Eu agradeço muito aí o convite, é uma honra para mim estar aqui participando. E fico à disposição aí de todo mundo que quiser entrar em contato aí, eu sou bem acessível, não se constranjam. Estou aí Sim, eu deixei o link também do canal do professor Lucas, né? Faz bastante tempo que não posto lá, mas tem uns vídeos interessantes lá, que também é outros erros também, né? Similares. Beleza? Falou. Então, por enquanto, até para vocês. Tchau. Feito. Tchau, tchau.